Olá, gente, muito bom dia. Sexta-feira, dia 11 de março. O SBT Rio já está no ar e já começa falando que passageiros do BRT perdem a paciência com os péssimos serviços prestados e que também acabam protestando contra ônibus sucateados. A repórter Renata Igrejas está na estação do Magaça e é para lá que a gente vai agora, ao vivo, falar com ela. É a esposa do Naruhito. É aquela situação, né, Renata? A gente já começa o SBT Rio nesta sexta-feira com alguns BRTs parados atrás de você por causa dessa paralisação, que eu falo para você, tem que ser feita sim pelos passageiros, porque o serviço está sucateado, está péssimo, com ônibus quebrados, ônibus circulando sem a mínima condição de estar nas ruas do Rio de Janeiro e automaticamente esse é o serviço oferecido para a população. Quais são os outros destaques que você acaba trazendo para a gente já nesse início de SBT Rio? A partir de agora, Renata, bom dia para você. Oi, Caio, muito bom dia para você. Bom dia a todo mundo que está ligado no SBT Rio. Caio, simplesmente as pessoas se cansaram. O passageiro já está, vamos falar o popular, já está de saco cheio. Eu sou usuária do BRT, inclusive me machuquei numa estação do BRT durante essa semana. Realmente é uma situação muito complicada para o passageiro, são verdadeiras sucatas. A gente fala ao vivo aqui da Avenida das Américas, em Guaratiba, Zona Oeste, em frente aqui à estação Magaça, e a gente acompanha, olha só, que a paralisação continua. São dezenas de ônibus, tanto do sistema BRT, quanto outros ônibus de outras linhas, sentido Alvorada, que estão parados aqui, eles estão bloqueados. Dezenas, vamos dizer assim, uma centena de manifestantes continua por aqui, Polícia Militar, Guarda Municipal, mas não adianta. Havia ali a possibilidade de que o trânsito aqui, a via fosse reaberta por volta do meio-dia, mas não tem jeito. A gente conversou com muitos passageiros, a nossa equipe chegou aqui um pouquinho antes das 8 horas da manhã, no calor da manifestação, os passageiros morrendo de calor, inclusive faz muito calor aqui nesse momento, e a gente consegue ver, o Márcio Zirman vai mostrar para vocês, olha só, a situação, aqui o pessoal está descendo aqui do BRT porque não tem ar-condicionado. O ônibus está parado aqui, está ligado, mas ele não tem ar-condicionado. Os outros coletivos também de outras linhas não têm ar-condicionado. Olha só, olha aqui, o passageiro está mostrando a gente, olha só a situação, Caio. Eu mesma me machuquei, tá, no sistema BRT essa semana e entendo perfeitamente essa questão aqui desses usuários. Essa manifestação, ela continua aqui de forma pacífica. Agora há pouco, por volta de 10h30 da manhã, houve um princípio de tumulto porque um ônibus foi autorizado a passar, um ônibus de uma linha comum sentido Alvorada. E aí os manifestantes tentaram fazer o bloqueio, sentaram na via, e aí o grupamento especial de operações especiais da Guarda Municipal chegou com escudos, com armas, com balas de borracha, tentaram ali, contiveram os manifestantes e o ônibus conseguiu seguir. Apenas um ônibus, o trânsito então para todos os demais coletivos continua interditado. Apenas uma faixa aqui, Márcio vai mostrar pra gente, olha só, carros, caminhões estão podendo passar, carros de passeio e caminhões. Nenhum tipo de ônibus está podendo passar por aqui. Então os passageiros estão reivindicando justamente essa questão. Os coletivos chegam aqui às estações de Mato Alto, Magaça, lotados, com atrasos, muitos ônibus quebrados. A gente tem acompanhado essa situação nas últimas semanas. São 80 ônibus quebrando. Hoje de manhã, segundo os manifestantes, foram 6 articulados enguiçados. E aí os poucos que estão rodando chegam aqui hiperlotados, sem ar-condicionado, com muito atraso. Então tem muito passageiro aqui que perdeu o dia de trabalho. Conversei agora há pouco com um rapaz que falou o seguinte: eu já avisei meu patrão, eu estou parado numa manifestação e não sei como eu chego. Não, mas eu quero você aqui hoje. Ou seja, ele vai ter que trabalhar e sabe-se lá, Caio, como é que ele vai voltar para casa hoje. Isso é inacreditável. Agora há pouco a gente recebeu, não sei nem se dá para chamar de nota da Prefeitura do Rio de Janeiro sobre essa situação. A Moab Rio informou o seguinte, que está enviando, já enviou articulados para cá, para fazer o transporte dos passageiros lá para Alvorada, para justamente abrir aqui a via, que já enviou esses articulados. A gente está aqui desde 7h30 da manhã e não viu nenhum articulado novinho chegando aqui para fazer transporte de ninguém. Só se esses ônibus estiverem saindo agora de Rio Branco, no Acre, que a gente viu essa semana que 20 coletivos da cidade do Rio de Janeiro, que deveriam estar circulando aqui, estão
estão rodando lá, na capital do Acre. Só se estiver saindo de lá, porque por aqui, Caio, a gente continua aguardando uma resposta decente e uma solução para isso que a gente pode chamar de uma vergonha. Eu volto com você, Caio. Desses 20 articulados que operavam aqui no Rio de Janeiro, no serviço do BRT, como você mesma falou, eles foram para lá, para o Acre. Desses 20, 2 eram 2 BRTs biarticulados. Há 10 anos, quando o serviço começou a operar, eram mais de 300 BRTs articulados que operavam para fazer esse trabalho ali da Transoeste. Transoeste. Logo depois veio Transcarioca, em seguida Transolímpica. A Transbrasil não saiu do papel até hoje. Tá aquela obra mequetrefe que não sai do papel até hoje. Só que a situação é essa. Sabe por quê? Atualmente são 170 articulados. Se há 10 anos os 300 não resolviam, com 170 a situação não é resolvida. Só que desses 170, 80 ou mais quebram diariamente fazendo o transporte da população aqui no Rio de Janeiro. Isso é uma vergonha, isso é falta de gestão pública, é falta de tudo. Ontem, eu e Renata, nós estávamos indo ali, eu estava indo para o Recreio e deixei a Renata na barra. A Renata vai confirmar, passou um BRT pra gente. Volta aqui para mim, só para eu poder fazer uma coisa com a mão aqui. O BRT ele deveria andar assim, um articulado, tá? Assim. O BRT estava assim. O meio do BRT, da articulação, ele estava quase encostando no chão. A parte dianteira e a parte traseira estava para o alto. Eu ainda falei, Renata, essa articulação pode quebrar a qualquer momento. E se essa articulação quebrar, todo mundo que está lá dentro pode morrer. É uma falta de responsabilidade. Aí você me apresenta esses BRTs que estão aí, sabe? Ônibus que foram comprados novos. O BRT menor custa algo em torno de R$1 milhão. O BRT trucado, aquele que tem 2 rodas na parte de trás, tá? Ele custa em média de R$1,5 milhão. E o biarticulado, que nós já tivemos aqui no município do Rio de Janeiro, R$2 milhões. O investimento foi feito. Só que isso tudo foi por água abaixo. Algumas empresas de ônibus que fecharam, né? Alguns ônibus foram leiloados e outros, pouquíssimas empresas conseguiram pegar para conseguir colocar ali para operar. Olha esse ônibus que está aqui na esquerda do seu vídeo. Olha a frente dele quase encostando no chão. Isso aí não é ônibus rebaixado não, gente. É problema na bolsa de ar do ônibus. Porque o ônibus articulado, ele tem aquele bolsão de ar. É problema no bolsão de ar e o ônibus está vazio. Se ele estiver lotado, ele vai encostando ali, sabe, a carroceria no chão. Renata, é um absurdo ver isso tudo que a gente está vendo no ar aqui, porque essas imagens estão ao vivo agora onde você está. E é o que a população está vivendo todos os dias. É um absurdo, Caio. A gente convive com isso e vê o que essas pessoas estão passando. Olha só, o estado de conservação dos ônibus. Olha aqui, a junção de um ônibus desse aqui articulado, olha só, rasgada. Olha só a situação, Márcio. Olha só, a questão, olha isso aqui. Isso é surreal. As portas quebradas. A gente vê que o ônibus também está bastante sujo. A Mob Rio cansa de responder que os ônibus passam sim por manutenção, mas o que a gente vê é uma condição precária do transporte público. A gente ouviu, inclusive, passageiros que estavam reclamando de uma antiga linha que tinha por aqui, sentido Alvorada, e essa linha ela foi extinta para a chegada do BRT. Ele falou, eu perguntei, e aí, trocou 6 por meia dúzia? Ele não, trocou 6 por 0, porque o ônibus passa lotado, é uma porcaria, não tem como pegar isso aqui, é uma situação realmente bizarra da gente ver. Olha só, as pessoas, ainda tem gente aqui na estação Magarça, Caio, esperando o fim aqui do bloqueio, das negociações. Agora, então, os manifestantes estavam aguardando, né, esses ônibus que a prefeitura diz que mandou, que até agora, quase meio-dia, nenhum ônibus chegou por aqui, passou perto daqui. E é realmente uma situação desumana. As pessoas acordam cedo, 4 horas da manhã para ir trabalhar, e aí já pegam um ônibus
lotado, sem ar-condicionado, sabe? Chega no trabalho já cansada e paga por isso, paga R$ 4,05 para isso. É uma indignação generalizada aqui. A gente vê realmente o estado de conservação dos ônibus, algo precário. Os bancos, nós entramos em alguns coletivos aqui para preparar essa reportagem, conversamos com passageiros, olha só, o ônibus, olha aqui, Márcio, com basculante aberto, porque não tem ar-condicionado, com um calor desse. Não tem um equipamento de refrigeração funcionando ali. A gente vê, olha só. Inclusive a escotilha lá dentro, Márcio, também está aberta. As pessoas pegam o ônibus dessa forma, pagam por isso, Caio. É muito desumano, é muito injusto. Então a gente vê a situação, como você disse, esse coletivo aqui bastante rebaixado. A fila de ônibus aqui, ela é gigantesca. Eu e Márcio, a gente, olha só, está acompanhando. Nossa, tá realmente praticamente arrastando aqui no chão, né? É impressionante. Vai na articulação dele aí, Renata. Vai na parte da articulação. Uns 60 graus aí. Daí pra cima. Não tem ar-condicionado. Olha a situação dos passageiros aqui, Caio. É realmente impressionante. É desumano. Olha só. O estado de conservação dos ônibus não tem condição. As pessoas se cansaram. Uma sexta-feira, de manhã, indo para o trabalho, o passageiro simplesmente falou, chega, assim não dá. E olha, Renata, sabe o que acontece? Márcio Zimmermann, se você estiver me ouvindo, mostra essa parte aí da articulação, por favor, para mim, onde tem essa sanfona. Marcinho, vira para mim aí. Esse ônibus aí era aquele que lá na frente, eu falo, parece um ônibus tunado. Está lá embaixo, você percebe que essa parte aí da articulação, ela está mais para o alto. Ou seja, nesse caso aí, como ele tem um motor traseiro, o motor pesa, ele está levantando a parte da articulação e a frente do ônibus fica encostando no asfalto. Outro risco para a população. Agora, Renato, eu já volto com você, doutor Carlos Augusto. Sabe o que chama atenção? O prefeito Eduardo Paes afirmou que, abre aspas, isso aí, a culpa é do empresário, que está causando esses prejuízos, essas sabotagens, obrigado Humberto, sabotagens no ônibus, para que isso aconteça. Fecha aspas. Isso é sabotagem, na sua opinião? Deixa eu falar uma coisa aqui. O que aconteceu? O transporte nunca foi maravilhoso. Todo mundo sabe disso no Rio de Janeiro, não é verdade? Aí o que aconteceu? O transporte não era maravilhoso. Foram esses processos criminais que prenderam o pessoal do transporte, os políticos envolvidos no transporte, que não era lá essas coisas. E aí, quando prenderam esse pessoal, unindo ao fato, por exemplo, que ninguém paga passagem, muitos não pagam passagem, então, houve um sucateamento ainda maior das frotas. Porque as pessoas ficaram dizendo, até as que recebiam assim, culpa é dele, culpa é daquele, tal. E aí foram massacrando mais ainda o empresário que estava junto, segundo os próprios empresários, junto de uma opção de políticos, e aí ficou pior ainda o transporte. A prefeitura, Caio, tinha que botar a mão no bolso, assim, não é fácil, se fosse eu lá também não seria fácil, ninguém tem milagre, mas deveriam subsidiar o transporte até ficar bom e depois chegar, porque o povo... Isso tudo vai acontecer, mas o povo vai sofrer ainda mais até lá. Ainda mais, porque isso, Caio, com todo respeito, é um esculacho, tá? Isso aí que a população está sofrendo é um esculacho. Subsidia, paga, conserta esse negócio, depois a gente vê quem é o culpado e cobra de quem tem que cobrar. Agora, o que não dá esse povo, não estou falando de Eduardo Paes, sei lá de quem, não vou falar de ninguém, que sempre ganhou dinheiro na sacanagem, ficar dizendo que a culpa é sempre do empresário. Porque empresário, Caio, se pudesse... Não pagaria sacanagem não pagaria propina não, tá? E ganharia muito mais, porque ganharia muito mais. E sabe o que acontece? Hoje nós temos estações do BRT bonitinhas. Só que o serviço esculachado, sacaneado, abandonado. É a verdade. Porque não adianta, sabe o que acontece? Eu vou te dar um exemplo do município de Maricá. Maricá tem o vermelhinho. Eu não estou falando de nada político aqui não, tá, gente? Eu estou falando o que se oferece para a população. Em Maricá tem ônibus novo circulando gratuito para a população. E quem paga isso aí é dos cofres da prefeitura. Agora, não adianta eu apresentar isso ali. E Humberto me lembrava assim, a estação tá bonitinha, o serviço cateado. Humberto, só para você lembrar,
porque eu adoro ler sobre BRT e sei tudo e converso com muita gente. Você sabe quanto custou cada reforma das estações do BRT? De cada estação danificada, depredada, cada uma, na ordem de R$200 mil. R$200 mil dá para se comprar uma casa. Dá para se comprar uma casa. E se eu juntasse 5 estações dessas, eu comprava um BRT novo. Do menorzinho, ok? Nós não vendemos aqui 20 ônibus lá para outro estado? Por que a prefeitura aqui não pensou em comprar articulado que já fosse usado em bom estado de conservação de outros estados? Por exemplo, São Paulo, onde as empresas trocam a frota ali frequentemente e colocam alguns BRTs para serem vendidos. Por que não faz isso? É porque não interessa. Ou porque quem está lá dentro não quer que o serviço funcione. E, rapidamente, uma outra coisa, desculpa até, doutor, mas só para você entender, lá na Zona Oeste tinha aquele serviço, o ônibus da Liberdade, para atender as crianças para serem levadas para a escola. No período da pandemia, o serviço não estava funcionando. Sabe esses ônibus novos, escrito BRT, escrito Cesarão? Esses ônibus eram aqueles ônibus da Liberdade que foram pegos, né? Pegaram o ônibus, colocaram 2 portas do lado ali que atende ao BRT e botaram para funcionar. Ônibus já usados. Só que aí isso também não atende aquilo que a gente precisa aqui. Rapidamente, Renata Igreja já tem mais detalhes, que eu volto aqui com o doutor Carlos Augusto, que a opinião dele também é muito importante. Renata, você está dentro de um ônibus maravilhosa você. Traz para mim aí, primeiro a sensação térmica, e como é que está sendo para o pessoal aí dentro? O cabelo já colou, já era, já grudou na camisa, acabou aqui, acabou todo o charme, toda a formosura, Caio. Nós conseguimos entrar num ônibus da linha BRT, linha 12, faz pingo d'água, Alvorada. Motorista, ar-condicionado aqui com esse calorão? Não. Zero? Zero ar. Mas o quê? 60 graus aqui dentro, o BRT lotado? Por aí, uns 45 graus, sensação térmica de 60. Gente, como é que trabalha assim? É aquela coisa, né? A gente tem que matar um leão a cada dia, mas estamos aí. Eu fiz. Não é justo, né? Não é justo, mas fazer o quê, né? A gente tem que correr atrás do nosso e fazer o melhor. Entendeu? Fazer o melhor. Guerreiro, obrigada, querido. Caio, seu Jorge tava indo pro recreio, tá aqui há horas, né, seu Jorge? Aqui, tá suando, tadinho, dentro do ônibus. R$4,05 essa passagem e ainda tem, parece que uma ideia aí de reajuste. Você acha isso justo, Jorge? Reajustar é errado. É errado porque é um serviço que não funciona. Se funcionasse, tudo bem, mas reajustar para a população ficar sofrendo, com ônibus quebrando, com chegar atrasado no trabalho, falta de ar-condicionado, quer dizer, é um sistema que não funciona. Então, o prefeito deveria morar em Santa Cruz, lá no Cesarão, para ele trabalhar lá na prefeitura para ver se ele ia conseguir chegar atrasado. Ficar no ar-condicionado é mole, né, Jorge? Gente, todo mundo aqui precisa do BRT, uma nota de 0 a 10. Sabe o que acontece, Renata? Essa nota que a população está dando é o que a gente sente todos os dias. É o que a gente sente todos os dias. Você não falou aí da questão do aumento da passagem que pode acontecer? Com certeza vai acontecer, porque o combustível começou a ser reajustado. Automaticamente o diesel, que é o combustível dos ônibus, ele vai ser reajustado. Aí o que eles vão dizer? Não, já teve o reajuste, mas com certeza vai aumentar mais. E o que eles vão fazer? Vão ter que repassar isso para passagem. Vão dizer que não tem como estar com ônibus na rua para atender todo mundo. Ah, então eu vou ter que deixar uma parte da frota dentro da garagem porque eu não tenho combustível para esses ônibus todos. Aí, Carlos Augusto, é o que acontece ali, ó. Olha isso. Se a população está na rua brigando, é porque realmente o serviço está péssimo. Eu vou falar só uma coisa aqui, porque a gente aqui fala o que pensa, aí as pessoas estão protegendo fulano, estão protegendo ciclano. Gente, olha só, presta atenção. Eu não estou falando que essas empresas não são culpadas, não. Tudo bem que ninguém disse, não tem nem como ver se alguém disse. Eu não estou dizendo isso, só estou dizendo que essas empresas, elas são menos culpadas do que aqueles que sempre tiraram dinheiro delas. E digo mais, agora, muitos que sempre tiraram dinheiro delas,
ficam como se eles estivessem com lepra e não ajudam o serviço, porque senão podem falar que estão tirando dinheiro novamente. Ou seja, em vez de melhorar o serviço, ficam agora dizendo que nem conhece, né? Ajuda, porque a população, Caio, não quer saber, por exemplo, se a dipirona é federal, estadual ou municipal. A população quer não ter febre. Ajuda, subsidia, não é fácil. Carlos Augusto tem solução para tudo. Não é fácil. Mas tenta fazer com que a população não seja humilhada. A população, Caio, desculpa, você fica ansioso, né? Porque dá raiva. Humilhada, a população está humilhada. A Renata precisa voltar, que estão reabrindo agora para os ônibus poderem passar. Isso, Renata? Nesse momento, Caio, isso, os ônibus começam a sair daqui da Avenida das Américas, na altura aqui da estação Magarça. Houve um acordo entre a prefeitura, os manifestantes, a prefeitura prometeu ônibus novos. Olha só como é que o ônibus está saindo. As portas não fecham, Caio. Olha isso. A prefeitura se comprometeu a enviar novos BRTs, ônibus em boas condições e aumentar a frota na segunda-feira. Vamos acompanhar se isso é só palavra ou se vai ser colocado em prática de fato. A gente está de olho nisso. Então, nesse momento, Renata, Avenida das Américas... Rapidamente, Renata, isso que a prefeitura está dizendo, atenção população, é mentira. Ônibus novo segunda-feira eu mudo de nome aqui. Você sabe por quê? Porque um ônibus novo, para ser comprado, se ele for comprado hoje, ele só é entregue para a empresa que fez a compra 3 ou 4 meses depois, se comprar hoje. Porque primeiro você compra ali o chassi, aí você manda para a empresa que vai encarroçar, isso leva de 3 a 4 meses. O BRT não é construído em 2 minutos. Não é. Principalmente... Mas se fizer, já dá um acalento pro coração da... Mas que ônibus vai chegar segunda-feira? Não é ônibus chegar segunda-feira. Mas você sabendo, dando visibilidade que está se comprando, está se fazendo, pelo menos a pessoa vai ter uma data para a pessoa falar, eu não vou ser mais esculachado. Mas é mentira. Olha só, é mentira. Segunda-feira não vai ter ônibus novo, sabe por quê? Eu acabei de explicar para vocês. O ônibus leva de 3 a 4 meses para ser entregue para a empresa. Isso depois que ele chega aqui, ainda tem que acertar a documentação. Falar que segunda-feira vai ter ônibus novo é mentira. É mentira. Vai ter ônibus usado. Estou falando desse prazo aí que você falou de 3, 4 meses. Aí sim, poderia ser. Daqui a 4 meses eu vou trazer um ônibus novo e vou botar aqui. Aí pode ser uma verdade. Dizer que segunda-feira vai ter ônibus novo é mentira. Eu sempre andei de ônibus na minha vida. Sempre andei de ônibus, eu conheço os ônibus da Zona Oeste. Eu queria ver a Prefeitura do Rio de Janeiro, o prefeito, despachar dentro do ônibus BRT sem ser aquele mexido. Sair agora, ir para lá e entrar num BRT da aviação Jabur. Eu escolho o ônibus e quero ficar lá. Eu até vou junto com ele. Fico dentro do calor, que eu falo, tá vendo o calor que eu tô aqui, ó? A maquiagem que a Carol fez toda descendo, porque é uma verdade. E é o que a população está vivendo todos os dias. Não pode. Sabe? As empresas de ônibus também são culpadas, sabe por quê? Porque quando o serviço começou a ser operado, há 10 anos, quando aquela pista pintada de vermelha bonitinho, que foi plano político, começou a ficar cheia de buraco, eles deveriam falar, isso aqui está errado. Sabe por que não falaram? Que você deu aquela ideia aqui, Carlos Augusto? Porque eram obrigados a pagar propina para o pessoal da FETransport, uma muita gente foi presa, você lembra disso? Propina para poder operar. Aí hoje o serviço está dessa maneira. Mas aí agora ninguém quer chegar mais perto de ninguém para não dizer que está ganhando um dinheirinho. Chega para as pessoas, senta, porque a população, Caio, é o que eu estou falando, a população quer que se dane. Quer que se dane se alguém já errou a população. Vocês erraram, foi todo mundo preso, já pagaram. Agora a gente quer o ônibus com ar-condicionado. Caio, eu vou falar uma coisa para você. Eu não pego mais ônibus, graças a Deus. Mas peguei muito. Morava em Nova Iguaçu, pegava 543, Nova Iguaçu, Meia. Agora, assim, o pessoal que pega isso aí, o pessoal que pega esse ônibus, cara, eu acho que a pessoa até baixa a pressão. Porque é tanto calor, entendeu? O motorista é obrigado a trabalhar, senão perde o emprego. Então, assim, é todo mundo numa cadeia de esculacho generalizado. Entendeu? Então, eu acho que tinha que parar. Entendeu? Ninguém... se eu chegar perto, vão pensar que eu estou ganhando dinheiro. Fulano, sempre tirei, agora brigou. Vamos regularizar, vamos subsidiar. Não tem dinheiro, vamos ver como é que faz.
Entendeu? Mas não está dando, gente, não está dando. Olha, só está sendo muito humilhante. Só pra você ter não uma está ideia, dando. Essa imagem que está na direita do vídeo aí, desse ônibus que vai passar, esse micro aí, que esse é o ônibus padrão, não esse, o da esquerda, Ozi, meu irmão, por favor. Esse padrão, esse ônibus ali, ele era ou da empresa Bangu ou da empresa Pegasus, esse aí, ó. Sabe por que eu sei? Porque quando essas duas empresas tiveram problemas, elas foram vender o ônibus. E venderam 86 mil, é a empresa Jabu. Esse ônibus foi vendido para a empresa Jabu. O ônibus da empresa Jabu, desse tamanho aí, ele é o ônibus da carroceria Marco Polo. Eu conheço. Esse aí é o Neobus. Só que esse ônibus foi comprado já velho para tentar não prejudicar o sistema naquela época. A Autoviação Bangu já faliu. Já faliu. Esse é o problema. Aí as pessoas são obrigadas a andar em ônibus velhos. Só que a gente tinha, há 10 anos, mais de 300 BRTs circulando. E eu não falava desses ônibus aí, os ônibus padrões. Não falava desses ônibus. Esses ônibus trucados que vocês estão vendo ali são ônibus mais novos. Então, se essa frota tivesse sido colocada, a gente era para ter mais de 400 ou 500 ônibus circulando. Não pode. Esse aí, ó, tá vendo esse ônibus aí? BRT Cesarão, foi o que eu te falei. Pegaram lá da Zona Oeste, Dona da Liberdade, pintaram, botaram a portinha do outro lado, tá para atender a população. Isso é um ônibus usado, velho. Pode circular ainda? Pode. Só que a população tem que receber já as coisas usadas. Em outros municípios, os ônibus são novos. Vai para Niterói. Niterói tem esse mesmo sistema, com ônibus padrão. São ônibus novos, carroceria Caio, que foram comprados, portas que abrem dos dois lados, e um serviço excelente. Por que aqui no Rio de Janeiro a população tem que andar num serviço sucateado como esse? Não tem explicação, Carlos Augusto, não tem. É o que eu estou falando para você. É o que eu estou falando para você. E é o seguinte, estão falando de Eduardo Paes, eu não quero aqui, entendeu? Estou falando a verdade aqui, doa quem doer. Mas eu acho que a gestão anterior, inclusive, errou, conseguiu errar mais ainda. Por quê? Porque foi na gestão anterior que teve o quiprocó todo de prisão. Então aí que você nem chegava perto do empresário, se não vão falar, o cara virou com lepra, se não vão falar que eu estou ganhando dinheiro, sempre mamaram. Aí o cara agora vai falar, gente, olha só, estou falando, Caio, eu estou falando que eu estou vendo, eu trabalhei muito com roubo em coletivo, né? As pessoas vão no calor, chegam atrasadas, não tem onde, ainda são roubadas. Eu estou falando porque eu trabalho roubo em coletivo, eu acho esculacho o cara ser roubado em ônibus, esculacho. O cara ferrado ainda ser roubado em ônibus. Aí, Caio, eu trabalhei, eu vi que era muito difícil aproximar as pessoas, muito difícil. Gente, eu não estou falando que o empresário não tem culpa, só estou falando que se você fosse empresário, não pagasse aqueles milhões de propina, você não ia gostar? Mesmo que você não fizesse um serviço bom, você não ia gostar? Ninguém paga propina porque quer não. Então, assim, o que eu estou querendo te dizer é que houve um desandou, já não era bom, era bom, era má, não, mas desandou de vez por causa dessas prisões, que todo mundo se afastou, foi preso, e o cara não botava mais dinheiro, senão ia perder, e coisa e tal, ferrou tudo. Não que a prisão tenha sido ruim, não estou falando isso não, hein? Esse ônibus que passou ali é o ônibus da Liberdade, que circula na Zona Oeste. Esses ônibus ali são até mais novinhos que eles botaram. A velharia, né, o ônibus caquético, botou lá para poder fazer aquela roupagem nova, pintou, não sei o quê, aí botou para a população. É absurdo. É absurdo. Entendeu? Eu falo para você, a Zona Oeste não precisa disso. E se colocar lá na Zona Oeste alguém para poder fazer algum tipo de coisa, é uma absurdo. Renata Igrejas com mais informações. Renata. Olha isso, Caio. Olha aqui, Caio, esse ônibus número 12, o Expresso, indo para Alvorada. Olha a situação, Márcio, mostra aqui. A grade do motor, olha aqui. E um ônibus aqui, um outro do BRT especial, querendo passar. Olha só a porta pendurada. Olha que perigo. Seria uma proteção ali lateral no motor. Olha só o flagrante que a gente faz aqui de um dos ônibus saindo da estação. Sabe o que acontece ali? Você viu que a imagem com o João, sabe o que acontece aquilo dali? Se passa perto do carro de alguém, sai lanhando todo mundo. Bate em carro, bate em motoqueiro, aí diz que a culpa não é da Mob Rio, que opera o sistema. Não adianta. É um absurdo. Olha só, gente, é um serviço que está uma vergonha. Passageiros protestam contra a precariedade no sistema BRT. Eles desembarcaram de um ônibus articulado em frente à estação do Magarça e fecharam a pista no sentido Barra da Tijuca. A reportagem é dela, a esposa do Naruito, Renata Igrejas, na tela. Em Guaratiba, na Zona Oeste, dezenas de passageiros se revoltaram.
Enquanto a Prefeitura não compra os novos 307 ônibus para o sistema BRT, ainda em processo de licitação, os passageiros são obrigados a usar verdadeiras sucatas. Vergonhosa. É vergonhoso. A gente teve aquela greve lá na semana retrasada, que a gente entende que os motoristas estavam reivindicando os direitos deles. Só que agora, se não foi motorista, foi realmente trabalhador, fica pior ainda. Só que a situação em geral é totalmente vergonhosa. Sexta-feira, 6 horas da manhã, quem mora aqui na Zona Oeste depende do BRT para chegar ao trabalho. Simplesmente se cansou da falta de manutenção, de ar-condicionado, de limpeza dentro dos ônibus, coletivos também lotados. E só hoje pela manhã, 6 articulados, enguiçados. Só aí foi a gota d'água e o pessoal resolveu então fechar o trânsito. Interditou tudo aqui na Avenida das Américas. Esse passageiro mora na Praia da Brisa. Ele conta que a mudança da antiga linha pelo BRT piorou o serviço. O BRT funcionava o 882, Santa Cruz Barra. Então entrou o BRT e tiraram o 882. Não podia ter tirado o 882. Tinha que ter continuado os dois. Só aí fizeram uma troca. O serviço melhorou ou piorou? Piorou. A Polícia Militar e a Guarda Municipal foram chamadas. E com o forte calor, Daiane, que é passageira do BRT, resolveu vender um pouco de alívio. Tem que vender água, mano. Esse calor não dá aí, ó. O ônibus, ninguém ajuda, população nenhuma. E que a gente pega o ônibus aqui, o que eles fazem? De ficar na porta. Olha o menino que caiu, prejudica a gente. Não dá, então a gente pegar e vender água mesmo, ajudar aqui a população. Estão precisando, não vai aumentar a passagem, então passagem aqui já, ó. Vendendo água, passagem aqui já, ó. Uma das faixas foi aberta pelos manifestantes por volta das 8 da manhã, mas tanto o BRT quanto o ônibus de outras linhas foram impedidos de seguir viagem. Um funcionário da guarda tentou negociar. O que vocês estão fazendo estão atrapalhando a vida de outras pessoas e de vocês mesmos. Então, olha só, o que vocês fizeram já surtiu efeito, já está sendo visto por todo mundo, a reportagem já saiu, o prefeito já se pronunciou, só que agora ele não vai colocar um ônibus aqui. William afirma que a subprefeitura da Zona Oeste se comprometeu a transportar os passageiros. Meu nome é William. Conversando agora com o subprefeito, ele falou que vai dar uma opção de transporte para levar todo mundo para o trabalho. Estamos aguardando a resposta dele. E desde o momento que ele não dá essa resposta para a gente, o povo não vai sair. A gente vai continuar aqui, continuar. Estamos aguardando a resposta. Infelizmente, eles fazem promessas, a população acredita, só que automaticamente elas não vão ser cumpridas. Não vão. Quem conhece transporte público, quem sabe essa questão de compra de ônibus, sabe disso. Sabe disso. Não vai funcionar. Segunda-feira, se você pegar 2 ônibus de cada empresa de ônibus que nós temos aqui e tentar colocar na Zona Oeste para atender o serviço do BRT com ônibus extras, não vai adiantar, porque cada 2 ônibus poderia dar um articulado. Então você teria que ter 100 ônibus para ter pelo menos mais 50 articulados ali. Vai funcionar? Não vai. É muita promessa que é feita para a população, Carlos Augusto, e não é cumprida. Eu acho o seguinte, Caio. Eu acho que tem que sentar com quem conhece, entendeu? Quem manda nesse negócio e falar, meu irmão, o que você precisa para fazer um bom trabalho? E aí agora a gente vai resolver. Não adianta ficar brigando. Eu acho o seguinte, Caio, ali, queria elogiar o rapaz da guarda, né? Aquele bigodudo ali da guarda ali, prudente, né? Falando com a rapaziada, legal, entendeu? Pô, rapaziada, tá prejudicando os outros e tal. Eu não vi quebra-quebra, não sei se teve. Não teve. Porque eu sou contra quebrar as coisas dos outros também, tá? Não teve quebra-quebra, sobrou pro guarda, né? Sobrou pro guarda, que tá ali, a população, às vezes o cara até pega aquele ônibus também, mas o cara tem que, né, contornar aquele negócio. Tem sempre um que às vezes fica nervoso, um calor danado, aquela roupa. Ainda bem que eu não tô vendo ali uma bagunça a ponto de dar polícia ali para levar para delegacia. Tu viu ali, Caio? Eu não vi. A polícia só foi ali para resguardar qualquer problema. A população, Caio, eu tô falando aqui, né, discurso político, não quero que se dane se a pessoa pensar isso. A população não quer andar de Ferrari, não. Ela só quer o mínimo, tá, Caio? Que é um ar-condicionadozinho, chegar no horário no trabalho, tá? E um ônibus que funcione, para que não aconteça o que aconteceu, por exemplo, com a Renata Igrejas, que ela utiliza o BRT todos os dias e chegou para trabalhar esses dias machucada porque caiu dentro do ônibus. Eu volto com ela. Renata Igrejas, nesse exato momento aí, você permanece aí no local onde tem a manifestação.
Quais são as últimas informações que você traz para mim, minha amiga? Pois é, Caio, agora a gente fala ao vivo aqui em frente, na entrada mesmo, né, da estação Magarça, a estação já bem mais tranquila, bem mais vazia. A gente vê aqui o Márcio Zimmermann mostrando pra gente muitas pessoas que estavam aqui desde as 6 horas da manhã, né, enfim, sem conseguir chegar ao trabalho, aguardando, né, a movimentação dos ônibus, a dispersão dos manifestantes. Essas pessoas conseguiram, então, pegar os ônibus, vários coletivos já passaram por aqui, a via, então, foi liberada, os manifestantes, então, dispersaram. A situação está tranquila por aqui. Manifestação que foi dispersa porque, segundo os meninos que estavam aqui, os passageiros que estavam protestando, eles disseram que houve um acordo da Prefeitura do Rio para que, na segunda-feira, ônibus em excelente estado de conservação e um aumento na frota, isso foi o combinado. Vamos ver se realmente vai ser isso na prática. Agora, a Prefeitura não apresentou detalhes, Caio, de como que vai, justamente, a gente estava falando sobre essa questão da licitação. É um processo longo, ainda está em processo, são 2 processos de licitação e a gente sabe que para essa nova frota levaria aí coisa de meses, né? Situação aí de meses. Os primeiros ônibus chegariam ao Rio de Janeiro com essa situação já resolvida desse processo licitatório no fim do ano agora de 2022 e 2023. Ainda é uma solução a longo prazo. O passageiro quer uma solução para já, para hoje, sexta-feira, para voltar para casa. Ele não quer esperar a segunda-feira. E ele sabe, ele saiu daqui agora, meio-dia, em direção ao trabalho, mas ele sabe que a volta para casa às 6 da tarde, 7 da noite, vai ser complicada. A gente sabe, o filme vai se repetir. A gente imagina essa situação provavelmente na Alvorada. Então, ficou combinado que na segunda-feira a Prefeitura, então, vai mandar ônibus novos. Não entrou em detalhes. O que a gente sabe é que, segundo o prefeito Eduardo Paes, para ele está muito difícil alugar coletivos. Ele está tendo dificuldade para alugar ônibus para poder suprir essa demanda de BRT que quebra, que enguiça, que diz que está com a manutenção em dia, mas quando a gente vai ver, tá isso aqui que a gente mostrou agora ao vivo. A tampa do motor foi embora, a gente não sabe nem como você disse, o perigo para um motociclista, um ciclista passando ali no momento. Então, a situação aqui parcialmente resolvida, momentaneamente resolvida, porque houve um acordo de que na segunda-feira vai ser diferente. A gente quer saber como é que vai ser a volta para casa hoje, Caio. Logo mais. É isso que a gente está querendo saber. Porque não é justo o passageiro passar por isso, tentar chegar no trabalho dessa forma, não conseguir. Talvez muitas pessoas aqui hoje até perderam o emprego porque não conseguiram chegar no trabalho. É isso que... Isso é desonesto. Isso é desumano. Então a gente quer ver como é que isso vai ser resolvido já. A gente, óbvio, aqui no SBT Rio, vai acompanhar isso bem de perto. Com certeza, tem que brigar e muito. Na gestão do prefeito Marcelo Crivella, eles prometeram reformar alguns ônibus. Compraram ônibus que eram de uma empresa que acabou falindo. Esses ônibus foram reformados. Sabe quantos? 3. Número de ordem: 90.001, 90.002, 90.003. Ah, meu Deus. Ah, mentira. É isso aí. E esses ônibus estão circulando. Só que sabe quantos deixaram de circular aqui? Foram dezenas de ônibus. Aí do jeito que tá, não dá. Daqui a pouquinho o Renato Igrejas volta comigo aqui, ainda nessa edição do SBT Rio, trazendo esse caos do transporte público na manhã de hoje, na zona oeste da cidade, 12h10. Olha só, gente, aumento dos preços dos combustíveis massacra ainda mais o trabalhador. Muitos motoristas correram para os postos ontem à noite na tentativa de abastecer o carro antes da virada dos preços. E olha que ontem à noite eu já vi posto com o preço adulterado à noite, antes mesmo de dar meia-noite. Mas a reportagem na tela, acompanha comigo. Neste posto em Copacabana, na zona sul do Rio, o litro da gasolina já era vendido por R$ 7,89 nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira. Já neste outro, na Lagoa, também na zona sul, o preço do combustível era ainda mais caro, R$ 7,99. Alguns estabelecimentos nem esperaram a medida entrar em vigor para reajustar os preços. Este flagrante foi feito em Campo Grande, na Zona Oeste. O motorista teve que esperar para abastecer até que o valor das bombas fossem modificados. Vou botar R$ 150 de gasolina, tá? Tá aí a bomba, ó. Olha o preço aí, ó. R$ 7,49, não deu quase nada, 20 litros de gasolina.
Este outro caso aconteceu no Recreio, também na Zona Oeste, ainda durante o dia. Com medo do reajuste, motoristas cariocas lotaram os postos da cidade. Eu enchi o tanque da minha moto, 2 anos atrás com 70, hoje eu encho com 95. O valor das entregas, o valor das taxas, nada, não aumenta nada. Só o custo para trabalhar, infelizmente daqui a pouco vamos mudar de profissão de novo. Os postos de combustíveis só poderiam aumentar os preços nas bombas depois que esgotassem os estoques antigos e recebessem novas remessas de gasolina das usinas, já com reajuste em vigor. O aumento antecipado é considerado abusivo e os estabelecimentos podem ser multados. O reajuste vale para as distribuidoras e oficialmente entra em vigor só nesta sexta-feira. Na gasolina, o aumento será de 18,8%. No diesel, 24,9%. E no gás de cozinha, 16,1%. Os reajustes são em decorrência do aumento do barril de petróleo, que já subiu mais de 30% desde o início da guerra da Ucrânia. E como eu te falei, ainda ontem eu vi na Barra da Tijuca e também ali no Recreio dos Bandeirantes, postos de combustíveis de bandeiras conhecidas já reajustando o preço, isso 10 e pouca da noite. E quando eu parei para abastecer, eram 10 para meia-noite, num posto de gasolina BR. E na descida ali do Catonho, o preço já estava maior. Esse é o absurdo. Lá para falar desse assunto, eu vou falar com o Fabiano Martinez, que está em um posto de combustíveis, trazendo mais informações para mim. Ó, só te lembrando que tu vai comigo hoje, vou te dar carona, hein, garoto? Mas traz para mim as informações, meu amigo, de como está a situação aí nos postos de combustíveis. Fabiano, boa tarde para você. Boa tarde, Boa tarde, Caio. Desculpa, olha só, eu vou de carona com você, mas não vou poder ajudar na gasolina não, porque tá muito cara, hein? Fiquei confuso. Estou aqui num posto de gasolina na Lagoa que ainda não ajustou o preço, mas a gente fez uma ronda, principalmente aqui pela Zona Sul, e viu que muitos postos estão com o preço novo, né? O que é considerado abusivo pelo Procon, porque as postas deveriam esperar acabar essa gasolina que já tem estoque e esperar receber, né, a nova remessa das usinas, né, as distribuidoras, já com um novo reajuste, mas isso não está acontecendo. Para falar sobre isso, eu vou conversar com o Cássio Coelho, que é presidente do Procon do Rio de Janeiro. Cássio, muito boa tarde. O que o motorista deve fazer em caso que ele constate um aumento já abusivo, um aumento já sendo praticado, mesmo antes do reajuste entrar em vigor? Se o consumidor identificar que houve um aumento no preço do combustível, que já foi anunciado, mas ele foi praticado antes mesmo da distribuição desse custo maior, ele pode fazer uma denúncia no Procon, que o Procon vai apurar. Nosso sistema constitucional é da livre iniciativa, é da livre precificação, mas o Código de Defesa do Consumidor, ele proíbe o aumento abusivo, o aumento injustificado, né? Principalmente sobre um produto desse que é imprescindível para a população. Caio, o presidente do Procon está te ouvindo, se quiser falar com ele. Oi, Cássio, como é que o senhor vai? Tudo bem? Boa tarde para o senhor. Cássio, o Procon já constatou aí, em alguns postos aqui no Rio de Janeiro, essa questão do abuso, de aumento do combustível e o que pode acontecer com esses postos aí que fizeram isso? Eles podem ser fechados, terem as bombas aí lacradas, por exemplo? O Procon começou a receber denúncias ontem à tarde e o setor de pesquisa já está fazendo esse levantamento, né? E vai ser fácil constatar pelas notas fiscais. Então vai haver uma fiscalização, uma verificação, né, nessas denúncias, e o posto ele pode ser autuado por aumento abusivo, né? Ele está tendo um lucro excessivo de um produto que é imprescindível para a população antes mesmo de ter o aumento do custo dele. Então esse posto ele pode ser autuado, ele pode sofrer um processo e a aplicação de uma multa. O Sindicato dos Postos, Cássio, afirma que o preço, por exemplo, dos combustíveis é livre. Eles podem escolher o preço que eles quiserem. Mas é isso mesmo que o sindicato está dizendo ou é uma infração grave que eles estão cometendo na medida em que essa gasolina já com reajuste ainda não tinha chegado ali, saiu da refinaria e chegado nos postos e automaticamente eles já começaram a aumentar os preços? O Procon entende que
o preço é livre, a precificação é livre, conforme o nosso sistema constitucional. Mas o Código de Defesa do Consumidor, ele proíbe o aumento abusivo. Aquele fornecedor que quer ter uma vantagem excessiva em cima do consumidor. Principalmente, sobretudo, sobre um produto imprescindível para a população, que é o combustível. Então, nós entendemos que ele já tinha aquele custo, então esse aumento é porque ele quer ter um lucro exorbitante. Nós consideramos isso um aumento abusivo. Olha, Cássio, o doutor Carlos Augusto aqui no estúdio comigo, seu amigo, e também falou que ia falar a respeito dessa questão aí, daquilo que pode ser um abuso cometido por alguns postos, não é isso, Carlos? Que não é abuso, não é canalha. Canalha, vagabundo, sem vergonha. Porque o cara faz isso, depois critica o político na televisão, entendeu? Aí o cara faz isso, o cara fura a fila, o cara faz maldade com os outros, aí depois que isso é canalice. Isso é canalice, canalha. Tem que ter aplicação de penalidades que cheguem a ponto de inibir futuros comportamentos. Entendeu? Vou parabenizar aí o PROCON, o Caio. Inclusive conheci o Cássio era novinho, mas aí agora o Bacelar tá arrebentando ele, olha como é que ele tá, cabelinho branco. Vai ficar com o cabelo branco, barba branca, de tanto atuar esses caras, meu irmão. Parabéns aí pelo trabalho, o PROCON só tá fazendo agenda positiva, parabéns. Olha, Cássio, obrigado também por sua participação com a gente aqui. Tem que fazer isso mesmo, porque esse abuso Um abraço a todos aí, um abraço ao Carlos Augusto. E esse abuso não pode acontecer nos postos de combustíveis, porque nós acabamos pagando um preço daquilo que acaba sendo basicamente um crime, né? Fazer isso com a população nesse momento onde a gente não tem nem dinheiro, às vezes, para comprar arroz. Aí é um absurdo. Olha só, obrigado, tá bom, Cássio? Um abraço para todo mundo aí do PROCON. E na linha comigo aqui, o Gilberto Braga, economista, para conversar com a gente também aqui, né, a respeito dessa questão desse aumento. E aumentando também o combustível. Aí vem água, luz, gás, não sei o quê, comida, ou seja, é um problema maior para a população. É isso que a população vai acabar recebendo, infelizmente? É isso sim, Caio. Boa tarde a todos. Né? Na verdade, o combustível ele tem efeito dominó, principalmente o diesel, que foi aumentado quase 25%. A gente, às vezes, não se preocupa tanto com o diesel, porque a maioria das pessoas que tem carro usa gasolina. Mas o diesel é utilizado no frete, na logística, então ele acaba que vira aumento de custo para toda a cadeia produtiva. Então, mesmo aquilo que não é feito com petróleo, com plástico, é um derivado de petróleo, ele é um produto que não tem nada a ver, um produto alimentar, por exemplo, né? Como você falou aí, o arroz agora há pouco, o arroz vai aumentar. Por quê? Porque o frete para tirar o arroz lá do campo até chegar no supermercado para a dona de casa, ele vai sofrer o aumento do óleo diesel no transporte. Então, isso tem um efeito de inflação, é aumento generalizado de preços para toda a economia, viu, Caio? Há também o efeito cascata, porque, por exemplo, no aumento do combustível e principalmente do diesel, né, as pessoas que trabalham aí com caminhões, fazendo esse transporte aí, por exemplo, dos alimentos, eles podem começar a sentir também no bolso, e daqui a pouquinho a gente vai ver a manifestação e paralisação, porque eles não vão ter dinheiro, porque o frete vai estar mais barato, combustível mais caro e mais problema para a população. É isso, Gilberto, a gente analisando a longo prazo ou a curto prazo? Esse risco de desabastecimento existe, porque o próprio líder dos caminhoneiros, daquela paralisação que nós tivemos há 3 anos atrás, ele hoje já deu declarações aí na imprensa de que a categoria vai se manifestar, já está convocando as demais lideranças, porque é exatamente essa situação que você narrou. Ou seja, eles não conseguem repassar este aumento de maneira integral para o preço do frete que eles cobram. Fica muito caro. Então, na verdade, isso gera um ganho menor ou, às vezes, até prejuízo para a categoria dos caminhoneiros. Então, é um problema que ele tem esse efeito cascata, efeito cadeia, na medida em que você tem um reajuste muito alto de uma vez só na ponta e isso acaba que se dissemina para toda a cadeia produtiva. Sabe o que acontece, Gilberto? É sempre a população se ferrando. Porque a gente falava agora do problema no BRT e automaticamente com esse aumento do diesel
teríamos aumento da passagem. Problema para a população que não tem aumento de salário. A gente falando dessa questão do aumento do combustível, automaticamente pode afetar essa questão aí do transporte dos alimentos para outros estados e até o que vem para cá. Automaticamente, o preço do frete vai ficar muito baixo, o combustível, o diesel muito alto, eles vão querer jogar isso para lá, começa uma guerra, daqui a pouco quer mais paralisação, mais greve. O senhor consegue ver como economista outros setores que podem também sentir na base aí essa questão do aumento do preço do combustível e também trazendo mais problemas para a população? Olha, outras categorias que diretamente utilizam os combustíveis, como os taxistas, os motoristas de aplicativos, o pessoal que faz entrega, né, os mototaxistas, o motoboy. Então, essas categorias todas, elas diretamente serão afetadas. Agora, a gente precisa lembrar que o petróleo em si, né, ele é matéria-prima para a indústria. Então, o plástico, uma série de derivados, então, para fazer embalagens. Então, você pode ter um efeito de aumento direto de custos na fabricação de algumas linhas de produtos que terão um impacto além do frete, além da logística. Ou seja, além de ter que pagar mais caro para transportar, fica mais caro para produzir, porque a matéria-prima ela leva algum componente derivado de petróleo na sua formação. Esses setores serão os mais afetados. Esse foi Gilberto Braga, economista, com a gente aqui no SBT Rio. Obrigado por suas explicações e esclarecimentos aqui. Eu já fiquei preocupado, porque passagem alta, combustível alto, tudo derivado do combustível como plástico e tudo mais ali alto. Ou seja, é a população se ferrando mais uma vez, Gilberto. Infelizmente, querido. Boa tarde, um abraço para você e para toda a sua família, querido. Meio-dia 23, gente. Olha só, manhã de caos e medo na linha vermelha. Uma tentativa de assalto a um ônibus acabou em tiroteio. As pistas chegaram a ficar fechadas por quase 20 minutos. A repórter Branca Andrade está nesse exato momento na linha vermelha e traz agora pra gente mais detalhes do que aconteceu lá. Minha amiga Branca Andrade, boa tarde pra você. Aquela situação, né? Ainda bem que você tá num ponto com segurança, porque a linha vermelha virou a linha cri-cri também. É assalto todo dia, é ataque, é tudo de ruim. Também acontece Avenida Brasil e linha vermelha. Meu Deus do céu. Pois é, Caio, boa tarde. Olha, imagina a situação. Era por volta de 8 horas da manhã, quando os dois sentidos da linha vermelha foram totalmente fechados. O motivo, três bandidos que estavam dentro de um ônibus tentando assaltar, desceram desse veículo e atravessaram a via armados. Só que havia uma patrulha do Batalhão de Vias Especiais da Polícia Militar bem no momento e eles começaram uma troca de tiros. Bem aqui próximo, Caio, fica a favela da Maré e na laje dessa comunidade havia outros bandidos que também começaram a atirar contra esses policiais para dar cobertura para os bandidos que se esconderam no matagal que tem bem próximo aqui à Ilha do Fundão. Os três bandidos fugiram, mas esses quase 20 minutos de tiroteio foram muito tensos. Essas informações foram passadas por mim, inclusive por um policial que estava no momento da ação. Ele me contou que a população teve que sair do carro e deitar no chão. Inclusive uma mãe com um bebê de apenas 6 meses que sequer sabia como se proteger nesse momento. Ou seja, Caio, foi um tiroteio para todo lado, a polícia ficou encurralada, os três bandidos fugiram, o caso foi registrado na 21ª Delegacia de Polícia, que vai investigar. Não há informação de feridos e também não houve ninguém preso. Os três bandidos saíram pelo matagal e se embrenharam pelo matagal e ninguém mais conseguiu localizá-los. Caio? Eu devia estar em cima da linha vermelha nessa hora, que pela quantidade de tiros disparados ali, eu não sei como um agente de segurança, ou um pedestre, ou um motorista, ou alguém que passasse por ali, não acabou ferido. Eu não sei como. Foi muito tiro disparado desses bandidos que foram ali para assaltar o ônibus e também dos traficantes ali do Complexo da Maré, que estavam devidamente posicionados. Olha que ali tem um batalhão, tá, gente? Devidamente posicionados, atirando contra os agentes da lei.
existe esse policiamento feito ali na linha vermelha pelo Batalhão de Policiamento em Vias Expressas, o BPVE, o pessoal do Recon também, logo depois foi para ali, essas imagens, e o pessoal do próprio Batalhão da Maré, do 22º Batalhão, eles foram para lá. É aquela situação, Carlinhos, é o crime de oportunidade, eles foram para o ônibus para aproveitar para assaltar, justamente a linha vermelha, no horário onde o tráfego de veículos ali é pesadíssimo. É pesadíssimo. Assim, comentarista de ar-condicionado é mole, né? Eu sei que lá é muito difícil, no calor, equipamento, tiro comendo solto. Calma, rapaziada, eu sei. Mas assim, tem que ter muito cuidado com o revide de disparo de arma de fogo, porque ali é uma zona de muita passagem, entendeu? E a gente não sabe quais veículos estão embarcados ou não. Então, assim, você não sabe onde está o bandido correu para o mato, ele pode ter corrido para um carro, pode ter um refém, pode ter uma mãe com uma criança que não sabe o que fazer, como ela falou, entendeu? Então, assim, não é, a Branca falou, então não é uma coisa fácil, entendeu? Tem que ter muito cuidado. Caio, não adianta você entupir de gente para um crime, porque o bandido não se aposenta, entendeu? Ou ele morre ou ele vai preso, então ele vai migrar para outro tipo de crime. Você tem que ter um trabalho de investigação, entendeu? Aliado com o trabalho de abordagem. Abordagem causa trânsito. Não é fácil esse tipo de... mas o motorista tem um botão de pânico, tal, tem câmera no ônibus, tal. O botão de pânico do motorista é muito difícil, porque o pessoal mata o motorista. Entendeu? Não é uma coisa fácil de trabalhar. E há vários tipos de roubo em coletivo, eu sei que eu trabalho isso. Então, assim, o Caio... assim, tem o roubo do cara que entra, salta ali na frente, que rouba rapidinho, tem o roubo do cara que só sai naquela área que ele entra no negócio, depois de meia hora ele estuda e depois que ele sai, não é uma coisa fácil, mas tem que fazer, tem que ter averiguação em ônibus, amostragem, trabalho para aprender, senão ele só vai mudar de lugar, o bandido só vai mudar de lugar. Uma coisa que você falou aqui de uma outra vez que eu apresentava o SBT Rio, e foi muito importante, e agora eu consigo concordar com você, que eu sempre achei que o botão do pânico poderia ajudar a resolver esse problema de assaltos em ônibus e automaticamente que a polícia que estivesse próximo ali pudesse fazer alguma coisa. Só que vários motoristas que são meus amigos e que têm meu telefone, falam assim, Caio, não, porque o bandido pode entrar no ônibus, já atirar na minha cabeça para poder assaltar. Então o número de motoristas mortos poderia ser muito maior. Por exemplo, não ter. A câmera, por exemplo, o cara esquece que está no Big Brother do ônibus, aí automaticamente é flagrado. Só que essa questão do botão do pânico poderia sim causar mais morte de motoristas, e isso foi muito inteligente da sua parte. Como falou aqui hoje, eu falo que isso é o melhor. Tá te cortando, desculpa, tá, irmão? Que eu fico ansioso. Assim, até mandar uma rapaziada aí, mandar a rapaziada do ônibus, sempre assiste a gente passa de buzina, rapaziada do ônibus aí, empregada doméstica, enfim, pessoal que dá moral pra gente. Olha só, Caio, o que eu quero te dizer é o seguinte, o motorista, ele não pode atuar nesse campo, porque ele fica muito exposto e a gente não tem como dar segurança para ele 24 horas. Então ele não pode se meter, é isso mesmo, você não pode se meter, irmão, porque senão você pode se prejudicar e a sua segurança, entendeu? A segurança das moças e dos moços que trabalham, a sua segurança é prioridade. Agora, câmera é muito bom, porque depois você parte de um princípio de imagem, é muito bom. Só que tem que ter um trabalho, Caio, eu fiz um trabalho ali em Realengo, Marechal, Deodoro ali, uma vez que nós diminuímos quase 80% de roupa coletiva, dá para fazer. Só que assim, a mão de obra também é curta, aí você tem outros crimes, e o pessoal às vezes não se dedica, tem que se dedicar, porque é trabalhador que está sendo esculachado, não tem negócio de política aqui não. É trabalhador, é ferrado que está sendo esculachado. Porque ninguém anda de ônibus porque quer. Todo mundo que anda de ônibus é ferrado, é maneira de dizer, gente. Estou falando que ninguém tem que ser assaltado. Só que a pessoa já está numa dificuldade por causa do transporte público, que não é muito lá essas coisas, e aí a pessoa ainda é assaltada. Tem que ter uma prioridade. Infelizmente, se tem pouca gente, tem que ter algumas prioridades. E acaba perdendo o telefone celular que comprou em várias vezes. Acaba às vezes, 11 vezes para você. Aí o cara fica pagando um ano. O cara que paga... Não, acho que nem tem, Caio. Tem, 30. É o que acaba sendo um absurdo. A gente compra em 30 vezes para conseguir pagar. Entendeu? Porque é um absurdo. Assalto não pode acontecer. Olha só, gente, 12h30. Um dia depois da operação da Polícia Federal e do Ministério Público que desarticulou parte de uma milícia que atua na Baixada Fluminense e também na Zona Norte, aqui no Rio, comandada pelo vereador Maurinho da Paiol, da Câmara de Nilópolis, ainda não decidiu qual será o futuro político do parlamentar, que inclusive é vice-presidente da casa. A polícia descobriu que o vereador chegou a ter uma espécie de consultoria do crime com um dos maiores milicianos do estado. Sabe quem? O miliciano Eco,
que já foi morto. Só que essas ligações perigosas dele chamaram a atenção da polícia e do Ministério Público. Por isso houve ação de ontem e até agora 11 pessoas já foram presas. Na tela. Ao todo, 11 pessoas foram presas durante a operação desta quinta-feira, todos apontados como integrantes de uma milícia e também acusados de homicídio, extorsão, corrupção e exploração de serviços clandestinos. O principal alvo era o vereador e vice-presidente da Câmara de Nilópolis, Mauro Rogério Nascimento de Jesus, o Maurinho do Paiol, que estava em casa quando foi surpreendido pelos agentes. No local foi apreendida uma escopeta. Maurinho também é policial militar da reserva. O partido dele, o PSD, decidiu expulsá-lo após a prisão. Durante a ação do Ministério Público e da Polícia Federal, também foram cumpridos mandados de prisão de 4 policiais militares da ativa. São eles: Wellington do Nascimento Melo, Felipe da Rocha Dias, Jefferson Cândido da Silva, conhecido como Jaleco, e Gerson Albino Macedo, o Gersinho. Segundo as investigações do Ministério Público, Mauro é o chefe da milícia que atua na região de São João de Meriti. O grupo conta ainda com a participação de policiais militares na exploração de serviços de gatunete, venda de botijões de gás, cigarros falsificados e exploração de pontos de mototáxi. Ainda de acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro, o grupo chefiado pelo vereador tem uma relação próxima com a maior milícia do estado, que já foi liderada pelo miliciano Wellington da Silva Braga, o Eco, morto no ano passado. E que hoje é chefiada pelo irmão dele, Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho. A denúncia do MP pode ser comprovada nas interceptações telefônicas feitas no celular do vereador. Ainda segundo a investigação, no comando de tudo, Maurinho do Paiol usava do cargo de vereador para coordenar as ações criminosas, inclusive homicídios. Em outro trecho da conversa, os milicianos falam em armas. Um homem diz que vai pegar 2 pistolas Glock e outro diz que vai mandar 3 soldados armados para um acerto de contas no Novo Horizonte. Durante a investigação, o MP também descobriu que o grupo criminoso expandiu seus domínios para a comunidade Ais de Ouro, em Anchieta, onde passou a atuar ainda no tráfico de drogas, ligado a uma das maiores facções criminosas do estado. O vereador e outros presos foram levados para a sede da Polícia Federal. Os fatos são bastante graves, as provas são bastante robustas e dentro do processo legal, dentro daquilo que está previsto em lei, eles serão responsabilizados. Sabe o que chama atenção é que na casa do vereador preso foi encontrada uma escopeta. E no momento em que ele saiu preso ali nessa ação brilhante do Ministério Público da Polícia Federal, ele saiu nas mãos ali com uma Bíblia. Eu não consigo entender essas pessoas, gente. E olha só, esta manhã, a assessoria de imprensa da Polícia Militar confirmou a prisão de mais um PM, totalizando, portanto, 5 policiais da ativa presos nesta operação. Um policial da reserva, também alvo das investigações, está foragido. Os PMs presos foram encaminhados à unidade prisional da corporação. E em nota, a Câmara Municipal de Nilópolis informou que aguarda a notificação oficial da defesa do vereador e da autoridade judiciária responsável pela investigação para tomar as medidas cabíveis. Carlos Augusto, medidas cabíveis têm que ser tomadas. Porque, de acordo com informações do Ministério Público e da Polícia Federal, ele se valia do cargo para chefiar uma milícia que mandava ali em pelo menos 3 cidades. 2 na Baixada Fluminense e uma localidade aqui no Rio de Janeiro. Ou seja, é uma ligação mais do que criminosa. E principalmente dando ali uma espécie de auditoria para a milícia. É brincadeira, né? Não, consultoria para a milícia. Envergonha o polícia decente, militar, porque você sabe, Caio, né? Nessa prisão aí desse vereador aí de Nilópolis, você sabe que tem polícia boa e polícia ruim, tem na federal, tem na civil, tem na guarda, tudo quanto é lugar. Envergonha o político que está tentando trabalhar de forma correta. Envergonha, eu acho, sabe o que eu acho? Que o grande culpado também é a sociedade de bem. Porque o silêncio dos bons é pior do que qualquer coisa, gente. E aí pessoas assim, agora como é que tu cagueta um cara desse? Você é de Nilópolis, eu sei que eu vivo em Nilópolis. Eu vivo em Nilópolis, a gente tá... Eu sou, enfim. Aí tu chega na Mirandela, como é que tu cagueta um cara desse? O cara é polícia, o cara é vereador, conhece todo mundo, ligado à polícia. Vice-presidente da Câmara. Vice-presidente da... Como é que tu tem coragem de caguetar? Tu fica numa situação de M.
Porque como é que tu cagueta o cara, meu irmão? Tu pensa que tu vai morrer. Então são crimes muito difíceis de apuração, muito difíceis. Então eu tenho certeza que demorou essa apuração e demora pra caramba. E olha, Carlos Augusto, porque os indícios são difíceis de você encontrá-los. Algumas das pessoas que tentaram denunciar, por isso que existem investigações ali na Delegacia de Homicídio da Baixada Fluminense, de crimes que foram cometidos justamente por pessoas que foram tentar denunciar e acabaram executadas. Olha só, então assim, como é que o cara mete a cara? Entendeu? Aí você, mas todo mundo sabia. O problema não é todo mundo saber. O disse-me-disse. O problema é você provar. Porque senão ainda sai da cadeia, ainda faz uma covardia contigo, ainda te processa de repente. Então assim, não são fáceis de serem capturados, tá? Tem que envolver várias instituições. Parabéns aí às instituições investidas que conseguiram prender. Caio, eu vou falar uma coisa pra você. Eu não sei como é que uma pessoa desperdiça uma oportunidade dessa. E sabe uma Porque, coisa, você Caio? tem a oportunidade de ser vereador, de você ajudar. Você não vai resolver tudo, esquece, longe disso, mas você fazer o bem a um ou dois. Porque você não muda a vida de todo mundo, mas se você mudar a vida de uma pessoa, você mudou o mundo para aquela pessoa. A força-tarefa montada no estado do Rio de Janeiro para combater as milícias já levou para trás das grades mais de 1.200 envolvidos com as milícias. E agora, no momento que você ataca essas pessoas que têm esses envolvimentos e centram em algumas cadeiras importantes e podem assinar algumas coisas, isso também é muito importante. Essa união de forças, Estado, né, Governo Federal, quando a gente fala de Polícia Rodoviária Federal, Ministério Público, todo mundo, Polícia Federal, todo mundo participando desse tipo de apuração é importante quando você ataca o braço financeiro e vai prendendo também essas lideranças que têm envolvimentos criminosos, que matam pessoas, que levam milhões para o bolso deles e, infelizmente, a população vivendo acuada, sem poder denunciar. E aí o crime não compensa. Porque se você faz besteira pra caramba, arruma um dinheirinho, o cara vai lá e toma teu dinheiro. A polícia linda pega o proveito do crime. Aí, como a gente diz, quando o crime não compensa. Isso aí, o crime não compensa. Porque você acaba fazendo besteira para depois ainda não ter lucro. O problema é quando você só prendia o cara conseguia pegar o dinheiro e saia da cadeia e ainda ficava bem. Agora você prende o cara, você ainda pega o dinheiro, recupera aqueles ativos e aí você ainda prejudica ele depois que ele fica ferrado. Caio, deixa eu te falar uma coisa. Esse tipo de operação orgulha a gente. Sim, tá? com orgulha certeza. a gente. Porque agora tem que ver, construir um presídio só para essa gente, né? Porque do jeito, 1.200, né? Não sei se alguns saíram, outros estão respondendo em liberdade, aquele negócio todo. Aquela situação, entendeu? Esse povo é narco-miliciano, então se colocar onde eles estão, o pessoal do Comando Vermelho, terceiro comando, sei lá o que, tá todo mundo junto. Porque é todo mundo igual. Não, mas ainda tem que separar, senão você ainda responde. Eu ainda falo, porque é aquela situação. Porque se não separar e se matarem lá dentro, a culpa é do Estado. Só que não são todos criminosos, deveriam entrar todos como criminosos. Todos criminosos. Só que não, ainda tem que dividir, porque senão a culpa ainda é do Estado se acontecer alguma coisa com ele lá dentro. É uma loucura isso, rapaz, é uma loucura. Tem um policial penal chamado Xermão. Xermão, rapaziada da cadeia, se liga, hein? Xermão, ele é conhecido como Diego Hipólito. É um cara que fala muito sobre isso, até escreve sobre isso, sobre essas separações que você tem que ter dentro do presídio, você tem que até... Como é que pode proteger o cara, entre aspas, porque se você deixar o cara morrer, tu responde por homicídio. O cara é da milícia, o cara é do tráfico, é do CV, Que coisa! Você ainda tem que proteger o cara, meu irmão. Olha que doideira que a gente vive, cara. O pessoal de casa deixa todo mundo morrer. Mas não dá. Não dá. Entendeu? A gente faz um concurso, não faz para isso, e além de não fazer para isso, você ainda responde. Vai preso, fica sem ver sua família 20 anos, perde teu salário, enfim, essas coisas. Fizeram assim com a mão pra mim, pra eu parar, eu paro. 12h40, me dá imagens lá de fora rapidamente, por favor. Vamos ver como é que tá as coisas lá fora. Tem umas câmeras aqui em cima do prédio, com câmera. Olha isso. O sol tá lindo. O Flávio Vinick e também a Nath, eles falaram que vão pra praia com a gente, com o pessoal do esporte. Mas na passagem de um programa pro outro, eu vou falar sobre isso. 12h41, gente, amigos e familiares da estilista Thalissa Nunes, assassinada em Paraty no fim do ano passado, fizeram um protesto pela demora na solução do crime. Eles pedem justiça e prisão do assassino, que até hoje continua em liberdade. Um absurdo. Vamos ver. Não tenho mais vida. Minha filha é única e ela era a minha vida. Um depoimento emocionado.
A mãe de Thalissa Nunes Dourado, de 27 anos, morta em Paraty, na Costa Verde do Rio, quer justiça. Minha vida se foi também. E eu tô aqui tentando lutar pela honra dela, por justiça, para que a pessoa que cometeu esse crime pague. Não vai amenizar a minha dor, não vai diminuir em nada, mas a pessoa não pode ficar impune. A pessoa tem que pagar pelo que ela fez. Só isso. Não vai aliviar minha dor em nada, mas essa pessoa ela tem que pagar. Amigos e parentes de Thalissa se reuniram em frente ao Fórum de Paraty para cobrar agilidade nas investigações. Eles pedem a prisão do assassino da designer de moda. Ela foi encontrada sem vida dentro do seu quarto, na casa onde morava com uma amiga, no bairro Caborê. O crime teve requintes de crueldade. Thalissa foi encontrada com a cabeça coberta por um saco plástico e as mãos amarradas. Familiares e amigos de Thalissa prometeram que novos protestos vão acontecer até o assassino ser preso. Justiça por Thalissa! Justiça por Thalissa! Justiça por Thalissa! Gente, esse caso segue sob sigilo, só que essa família precisa pedir por justiça. Um crime bárbaro que aconteceu contra essa jovem em Paraty, um local turístico. Eu me lembro que à época, quando o Jadson foi para lá e trouxe a história pra gente também, ele falava, foi algo bárbaro. E eu vi as imagens que me mandaram de lá, dos colegas das outras emissoras afiliadas que me mandaram, eu fiquei estarrecido, Carlos. Porque a violência foi brutal contra essa jovem. Parecia um crime de muito ódio também. E quando acontecem esses crimes assim, em cidades relativamente do interior, chama muito mais atenção, né? O crime chama muito mais atenção. Ô Caio, o homicídio é prioridade, tá? Eu sei que todos os crimes são importantes. Por favor, você de casa, não pense que o seu crime não é importante. Não é isso. Mas tirar a vida de uma outra pessoa tem que ter, sim, prioridade. Outra coisa, sempre quando eu investigo homicídio, eu sempre falo isso para os colegas, até os colegas mais novos, como se eu fosse melhor que eles, né? Não, eu só estou dando uma opinião. É experiência também, Só né? estou dando uma opinião. Sempre eu falo para os colegas que a família deve sempre ser informada sobre a investigação. Porque quando as pessoas são informadas, elas conhecem o que está acontecendo e principalmente as dificuldades. E aí elas começam o coração, porque nem sempre o tempo da justiça é o tempo do coração. Então, elas querem justiça para ontem, mas o tempo da justiça, às vezes, não é o mesmo do tempo da emoção. Então, as pessoas se conformam um pouco mais, sofrem um pouco menos, que é impossível deixar de sofrer. Homicídio, estupro, tem crime que é prioridade. Você fala assim, se você pudesse prender 100 traficantes ou prender um estuprador de criança, eu acho que eu prefiro prender um estuprador de criança. Há determinados crimes que causam uma perplexidade, uma maldade muito maior. Desculpa, tá? Mas é o meu pensamento. Eu dei um exemplo assim muito, né? Mas estupro, homicídio tem que ser prioridade, Caio. Mas sabe por que tem que ser prioridade? Porque o tipo de ação do criminoso é de muita violência. Sendo esse que o senhor falou do estupro, ou da questão como essa moça foi brutalmente assassinada, teve um saco colocado na cabeça dela, gente, foi algo horrível. Imagem que sequer a gente poderia colocar no ar, até colocando um blur, era algo que chamava muita atenção e deixava muitas mulheres, sabe, infelizmente chateadas, nervosas, desesperadas com aquela imagem que a gente viu. Porque o assassino está por aí, né? Porque você falou tudo. O assassino está por aí. O assassino está por aí. E nessa hora, o medo é geral. Mas o assassino pode ter sido morto em outra ação, tá? Não, normalmente o assassino está por aí. O medo é geral, causa uma comoção muito grande, causa uma comoção e, pior, Caio, dá uma sensação de ineficiência ainda maior do sistema de justiça. A pessoa, mais do que você se sentir, mais do que você ficar seguro, é a sensação de segurança. Por isso que muito político, em época de eleição, inventa planinho. Porque você se sente seguro, você vota nele porque você tem sensação de segurança. As pessoas vendem muito isso. Então, você ter sensação de segurança para caminhar na rua, para você... É muito importante, Caio, nos bairros. Caio, desculpa eu falar, é que eu estou sempre saindo sem me despedir. Queria mandar um beijo para todas as pessoas, todas as empregadas domésticas que estão dando muita moral para a gente.
Um beijo para vocês, muito obrigado por tudo, os garçons. Desculpa, tá? Eu cortei aqui, porque o pessoal fica dando moral. Aqui eu recebo mensagens aqui quando tem esses crimes bárbaros e eu gostaria de agradecer a participação de vocês. Você falou isso, a Luísa, a rainha do Pix lá de São Gonçalo, e a Sandra falou assim: o doutor Carlos é um pãozão. Elas mandaram ali. Eu falei pra vocês que eu ia falar. Tem a Clínica dos Olhos lá em Caxias, o Hospital do Olho, que é muito bom, se vocês quiserem. É melhor colocar um óculos, né? Mas olha só, gente, meio-dia e 47. Uma joalheria do Shopping Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro, foi alvo de um assalto na tarde desta quinta-feira. Segundo a Polícia Militar, 3 homens armados invadiram o estabelecimento. Então eu vou até lá ao vivo com ela, a repórter Isabela Antais, que tem mais informações para mim nesse momento. A minha amiga do TikTok, tá, gente? Ela arrebenta lá. Agora, falando de coisa séria, Isabela, é aquela situação, né? Os bandidos foram lá para assaltar, teve até tiros disparados. É isso, minha amiga? Boa tarde. Boa tarde, Caio. Boa tarde a todo mundo que está assistindo o SBT Rio. Pois é, esse caso aconteceu aí ontem, né? Os bandidos, 3 bandidos entraram no shopping, entraram armados, assaltaram uma joalheria, conseguiram roubar algumas coisas e saíram ilesos. No final ainda, que eles fizeram todo o roubo, atiraram para cima para poder despistar as pessoas, os clientes, eles se assustarem propositalmente e conseguiram pegar a motocicleta e fugiram em 2 motos. O 6º Batalhão foi chamado para o local, fez ali, tentou fazer uma ronda para localizar esses bandidos, mas não localizaram, né? Não foram achados. O caso aí vai estar sendo investigado. Em nota, o shopping explicou que nenhum cliente foi ferido, ninguém foi baleado, ficou tudo certo lá dentro do estabelecimento, mas esses bandidos conseguiram fugir. Ainda não há informações exatas de quanto foi apreendido nesse estabelecimento, nessa joalheria, mas a polícia está investigando aí da situação. Essa foi Isabela Antais, falando ali de pertinho do Shopping da Tijuca. Obrigado, minha amiga. É aquela situação, né? A gente fala de crime de oportunidade, só que esses bandidos podiam ter matado muita gente ali, porque no momento que eles fugiram, atiraram pro alto. O tiro pro alto pode atingir um prédio, alguém dentro do apartamento e matar alguém, gente. Caio, esse é o trabalho com esse segmento, né? Eu tenho uma pequena noção. Os shoppings, eles evitam esse tipo de disparo dentro do shopping. Lógico. Então, mesmo que tenha segurança armado ali, eles esperam sair para aí sim, se houver possibilidade de ter confronto. Mas aí o que você faz para você diminuir o risco disso? Você tem algumas atenções prioritárias. Por exemplo, loja de telefonia, que é muito roubado, loja de joias, entendeu? Dentro de shopping. Então você faz as suas prioridades e coloca o pessoal maior efetivo ali, com sistema de câmera e botão de pânico. Por quê? Porque até o cara chegar lá, que normalmente tem gente fora esperando, até o cara chegar lá e depois sair, você tem tempo de interceptar. Não é uma ação fácil, entendeu? Mas você tem... Eu sou até contra lojas, esse tipo de loja no primeiro piso. Se você tornar mais difícil o caminho do roubador até o veículo que está dando fuga, você consegue apurar ou prender melhor, entendeu? Mas a loja ficar na porta de telefone, isso me incomoda. Quando eu entro no shopping, eu vejo uma loja de telefonia na porta, uma loja de joia na porta, eu já fico nervoso. Falo, meu Deus do céu, isso é mole. Então, assim, isso tudo depende da segurança privada do shopping. Olha, o batalhão ali faz um trabalho muito maneiro, Caio. Essa semana foi a área que eu fiz, tá? Tijuca, Isabel, é um trabalho muito maneiro. É até bom terem chegado depois, de repente, porque senão a troca de tiro podia ser pior. Entendeu? Não interpretem mal, não. Mas o cidadão em primeiro lugar, né, Caio? E agora vamos investigar, pessoal. Vamos correr atrás, porque senão eles vão roubar todos os shoppings. Uma mesma quadrilha faz um estardalhaço, vocês não têm ideia. Ah, mas faz mesmo. 12h50. Olha só, gente. Um homem morreu esfaqueado também na Tijuca, na zona norte da cidade. O crime foi durante a madrugada em uma das principais ruas do bairro. A reportagem é dela, que estava ao vivo comigo agora. A garota do TikTok, Isabela Antais, na tela. As imagens exclusivas gravadas pela equipe do SBT Rio mostram mais uma cena de violência no Rio. Este homem foi esfaqueado e morreu na hora, na madrugada desta sexta-feira, na Conde de Bonfim, em uma das ruas mais movimentadas da Tijuca, na zona norte da cidade. Testemunhas que presenciaram o crime contaram que 2 homens brigavam na rua quando um deles sacou uma faca, atingindo em cheio o pescoço da vítima. O crime aconteceu neste local.
O homem, que ainda não teve a identidade divulgada, foi encontrado aqui, sem celular, sem documentos, sem nada que pudesse identificá-lo. A polícia agora está tentando descobrir como foi todo o crime, a ação. O corpo foi levado durante a madrugada para o ML e as informações iniciais é que ele teria por volta de 30 anos, seria um rapaz branco e aproximadamente 1,70 m. A polícia militar foi acionada e agentes da Delegacia de Homicídios da capital realizaram perícia no local. Câmeras de segurança dos estabelecimentos comerciais e prédios da região serão recuperadas pela polícia e usadas para ajudar os investigadores a identificar o criminoso. Muito assalto por aqui nessa região é complicado, né? Porque pro meio das ruas aqui já não se sente mais assim, já não tem mais policiamento. A gente pode ser abordado a qualquer momento. Aqui na Tijuca, meu filho, tá bom demais de dia. De noite, não adianta chegar aqui de noite, só você andar armado até os dentes. O bairro da Tijuca tá parecendo uma terra sem lei, né? Que todo dia tem alguém baleado, tem alguém esfaqueado, é aquela situação. A gente sabe que o policiamento, o pessoal da Polícia Militar, vem tentando estar nas ruas todos os dias, naquele policiamento ostensivo. Viatura aí, ó, você viu agora há pouco ali do meu lado. Só que aquela situação, Carlos Augusto, é o crime de oportunidade, só que o pessoal, como aconteceu na Zona Sul, naquela turista que o cara checou e deu-lhe uma facada na mulher e graças a Deus ela tá viva, agora a gente viu na Tijuca a pessoa morrendo vítima de um crime como esse, uma arma branca. Pode ser que não seja um roubo, né? Pode ser que, pelo que foi falado ali, pelo local, foi falado, o tipo de arma utilizada, a arma branca, pode ser que seja uma discussão de alguma coisa, pode ser relacionada a dinheiro, relacionamento amoroso, pode ser alguma coisa, tá? Eu não estou falando que é isso ou aquilo, mas que o cara já foi com a faca, inclusive, porque poderia ter uma predisposição, tal. Se for roubo, tá tudo explicado, já foi com faca para roubar, beleza. Mas pode ser algum relacionamento que não estava dando certo, ou de amizade, ou outra coisa qualquer, que aí o cara vai e não deu certo. Brigaram, ele falou ali, eles brigaram, e aí, isso aí com a câmera pega mole, tá? Porque o cara foi, em princípio, estava a pé, pode ver que todo mundo viu a briga, né? Estava a pé e foi com a arma branca, entendeu? Olha, não é pega mole, é bem mais fácil de pegar, entendeu? Então, pelas câmeras pega. Eu te falei que a Tijuca virou uma terra sem lei, 12h53, olha só. E também teve tiroteio em uma tentativa de assalto a um banco na Tijuca. Eu vou voltar com ela, Isabela Antais, que traz as informações para mim agora. Tiroteio novamente aí, menina, tentativa de assalto, Isabela. Oi, Caio. Então, tentativa de assalto. Mas antes eu queria fazer aqui ressaltar uma coisa. A nossa equipe está aqui desde cedo, desde o início da madrugada. Fizemos imagens exclusivas, inclusive, desse crime que a gente estava falando na matéria anterior. A gente está aqui desde cedo e a gente conseguiu ver imagens, assim, ainda de sangue no local. Tem bastante sangue. O crime foi extremamente violento. Então, assim, a gente já conseguiu fazer uma ronda aqui pela rua e vimos que tem imagens também de câmeras de segurança, só que a gente não conseguiu que elas fossem disponibilizadas. Vão ser entregues somente à polícia. Inclusive, tem uma loja bem aqui na frente que captou o momento exato. Então, assim, todo mundo está muito assustado aqui na região da Tijuca, as pessoas não estão querendo falar muito. Então, assim, ontem foi essa série de assaltos também. Esse assalto, na verdade, tem uma nova informação também. A gente recebeu, de acordo com as testemunhas, que os bandidos, esse criminoso, né, que matou o outro com a facada no pescoço, poderia ser uma briga de ambulantes, porque eles estariam tendo aí uma desavença, mas não foi confirmado, a polícia que vai investigar ainda. E também poderia ser um assalto. Então, não tem, são duas hipóteses, ou pode surgir até uma outra. Mas as testemunhas falam aqui que eles eram ambulantes da região e estariam se desentendendo. Agora, voltando ao assalto do banco. Caio, ontem foi um dia tenso também para a região da Tijuca. Como citamos, aí teve o assalto do shopping e teve esse assalto no Banco do Brasil, que foi ali aqui na região mesmo da Tijuca. 2 bandidos foram tentar assaltar, só que a polícia conseguiu evitar. Teve uma troca de tiros intensa, inclusive. Os bandidos foram feridos, foram levados para o Hospital Souza Aguiar, mas acabaram aí morrendo, não conseguiram sobreviver, acabaram morrendo. Então, Caio, a situação aqui é realmente desesperadora. Os moradores falam que também não tem policiamento. A partir da tarde, noite, de madrugada, principalmente, andar aqui na região da Tijuca tá difícil, tá muito complicado. Caio, você. Obrigado, Isabela. Dá para se fazer um raio-x do que está acontecendo na Tijuca? Insisto. Porque, ó, são 3 crimes nas últimas 24 horas registrados naquela região e crimes preocupantes. Eu estou falando de índice, tá, Caio?
Eu estou falando de índice. Ah, mas tem gente que não registra. Verdade. Infelizmente, tem gente que não registra. Quando você registra, você tem a cor da arma, o tipo da arma, quantos eram, a idade, que tipo de veículo deu fuga, você tem o horário, enfim. Quando se registra, você pode fazer um trabalho da mancha criminal, um apanhado da mancha criminal e colocar o pouco policiamento que você tem para fazer um cerco investigativo e prender. Beleza, você não está registrando a trabalho, né? Mas tem que fazer, desculpa. Aí, o que acontece? Eu estou falando de índice. Os índices ali melhoraram. Agora, estão ruins? Muito. Agora, melhoraram. Agora, viu o que eu falei do camelô? Que é possível que seja camelô? O tipo de crime aparenta ser de pessoa próxima. É por isso que eu falei, entendeu? Que aquele crime ali, aparentemente da faca, que eu falei ali, é um crime que aparenta ser de pessoa próxima. Aquela situação das pessoas terem algum tipo de ligação, se conhecerem, tiveram algum tipo de desavença e partir para a facada. Desavença que aconteceu abruptamente, porque você viu que estava na frente da câmera. O cara que já vai para matar, vai assaltar, o cara conhece logo, o cara não vai assaltar em frente à câmera. Então você vê que acontece, é um negócio que, que aconteceu. É um absurdo, né? Muito. Acaba sendo um verdadeiro absurdo. Eu venho para onde aqui, Humberto? Canta para mim. Então, olha só, me dá imagens lá de fora. Me dá imagem lá de fora, por favor. Porque daqui a pouquinho eu tô indo para Rio das Ostras. Festa de Nelson Caio amanhã. Locutor da 95 FM. Faltando agora 2 minutos para 1 hora. Olha só, gente. Imagens de câmera de segurança mostram que um guardador de trânsito retirou uma motocicleta que estava estacionada em um local permitido no Flamengo e a colocou em cima da calçada. Depois disso veio um reboque da prefeitura e levou o veículo. Nós vamos à redação aqui do SBT Rio falar com ele. Salutiel Filó, apresentador do SBT Cidade, logo mais à noite, a partir de 7h15 da noite. Agora, Salutiel, traga pra gente esses detalhes do que aconteceu, que acaba sendo um absurdo, né? Absurdo, Caio. Irregularidades, boa tarde a todos, que só reforçam aquela ideia de que existe uma máfia de reboques praticada pela Prefeitura do Rio, né? A história foi a seguinte: no início desse mês, o motociclista Leandro Alvim, de 37 anos, ele estacionou a motocicleta dele em uma vaga de trânsito na rua Conde de Baepende, no Flamengo, em frente ao prédio da namorada dele, tá? Ele fez o seguinte, ele estacionou à noite, mas no dia seguinte, cadê a moto, Caio? Né? Ele só descobriu o que aconteceu com o veículo ao assistir as imagens das câmeras de segurança do prédio que a gente está vendo aí agora, passou agora há pouco aí para você que está em casa. Nessas imagens, um guardador de carros uniformizado, ou seja, são as multas, as coisas que ele teve, o boletim de ocorrência que ele tentou registrar. Né? Nas imagens, o guardador de carros uniformizado, olha aí, aparece retirando a moto da vaga e colocando o veículo em cima da calçada. Durante essa ação, Caio, um carro estaciona no lugar da moto logo em seguida, olha lá. Minutos depois, um guarda de trânsito chega, multa e reboca a motocicleta de Leandro, que inclusive também é guarda municipal na cidade de Niterói, né? Perplexo, ele foi até o depósito para retirar o veículo e quando relatou o que aconteceu, foi informado que não podiam fazer nada e que ele precisava procurar a prefeitura. Aí começou um jogo de empurra da guarda municipal para 7 Rio, para o sindicato dos guardadores e nada resolvido, né? Nem boletim de ocorrência ele conseguiu fazer na 90ª delegacia. O que ele tem até o momento é o prejuízo lá, Caio, de quase R$150 para retirar a moto do depósito e uma multa de quase R$200 por estacionar na calçada. Agora ele quer processar o município, inclusive, Caio, a gente tem uma sonora, uma entrevista dele gravada em vídeo, né? O Leandro se pronunciou pra gente, vamos ver. Quero agradecer a SBT Rio pela oportunidade de denunciar esse absurdo que acontece aqui na Prefeitura do Rio de Janeiro, e não é de hoje, que é a máfia dos reboques. No dia 3 de fevereiro, por volta das 10 horas da noite, eu estacionei minha moto numa vaga regulamentada pela Prefeitura na rua Visconde Baependi. No momento que eu estacionei, não havia guardadores credenciados pela Prefeitura, daqueles que tiram talão. E por isso, deixei ela lá e não retirei o talão. No dia seguinte, por volta de 10 da manhã, eu fui buscá-la. Para minha surpresa, ela não estava lá. Fui ao prédio à frente para poder comprovar que minha moto estava estacionada de maneira regular, para poder recorrer à multa e ver se conseguia alguma coisa no depósito. Para minha surpresa, quando eu vi as imagens, foi o guardador credenciado pela prefeitura, aquele que tira o talão, que empurrou a minha moto da vaga regulamentar para cima da calçada. E, incríveis 20 minutos depois, o reboque da prefeitura veio rebocá-la. Chegou a multa,
A multa já está no sistema, vou recorrer, ver se eu consigo aboná-la, coisa que eu acho pouco provável, que toda multa que a gente recorre não dá em nada. Vou acionar o judiciário, ver se eu consigo os meus direitos. E estou fazendo essa denúncia mais para que isso acabe, cara. Não pode. Até quando isso vai acontecer? Olha, o que chama a atenção foi o seguinte. A moto estava ali, como o rapaz falou, ela ainda não estava com talão, ok? Só que esse veículo, a moto, não poderia ter sido retirada do local por aquela pessoa que estava ali, ó, devidamente uniformizada. Automaticamente veio o reboque, que a gente já fala em máfia por causa de todos os problemas que acontecem, levou também o veículo dele. Ele pegou as imagens de câmera de segurança, levou lá no local, no depósito, não quiseram aceitar. Levou na 7 Rio, não quiseram aceitar. Aí levou lá no sindicato, no pessoal, não quiseram aceitar. É um show de irregularidade, porque ele foi até a polícia e nem o registro do caso ele conseguiu fazer. Numa situação como essa, Carlos, qual a análise que você faz? É uma análise um pouco diferente, né? Eu não quero ser marretado por isso. Eu não vou ser marretado por isso, mas pega olha só. a marreta lá, gente. Eu acho que, por mais que existam máfias de reboque, entendeu? E a gente sabe que existem, né? Hoje, inclusive, eu liguei para um vereador aí que teve um problema. Falei, irmão, tamo junto, hein, tal. Liguei para ele. Por mais que existam essas máfias, eu acho que aquilo dali, o cara tirou para ganhar uma vantagem porque ele queria um talão. Ele tirou a moto, falou, pô, vou tirar isso aqui, é molinho de tirar. Quis uma vantagem, entendeu? Tá erradíssimo. Mas ele quis uma vantagem que não era o erradíssimo da máfia de reboque. Ele quis tirar a moto para o carro estacionar ali e ganhar um dinheirinho do carro que está estacionando. Eu não sei se a motocicleta dele, essa motinha, essa Vespinha, não sei como é que é o nome disso, eu não sei se estava com talão, tá? Eu não sei se estava com talão. Se não estava com talão, eu não sei se cabe o reboque, porque se couber o reboque tem que ser rebocado, entendeu? Eu não sei as posturas municipais ali, eu não sei, entendeu? Eu não entendo disso, verdade é essa, tá? Então eu não posso falar. Se estava irregular, cabe reboque, se tiver previsão para isso. Ele não pode tirar a moto do cara dali, tem que chamar o reboque, se couber o reboque, tirar. Mas ele tirou pra mim, não foi por causa do reboque, tirou foi por causa pra ele ganhar dinheiro, que tá errado pra caramba. Entendeu? Porque a gente sabe que tem máfia de tudo, né? Mas ele tá errado, não pode fazer isso. Ah, virou um bandidão esse cara pra mim, gente. 1h04. Olha só, uma mulher foi presa ontem à noite quando assistia a missa de 7º dia do marido no Meier. O motivo? Ela é acusada de assassinar o falecido. Imagens na tela. Olha só, Luciana Rodrigues Aricobe foi levada para a 26ª Delegacia em Todos os Santos. De acordo com as investigações, ela teria ateado fogo no marido Vicente de Paulo Mesquita da Costa. A versão apresentada pela suspeita era de que Vicente teria sido vítima de um incêndio acidental. Mas os policiais concluíram que a ação que ela fez ali foi criminosa. Sabe o que é? A perícia, com certeza, esse é o momento da prisão dela. Logo depois o pessoal da Polícia Civil chegou lá e levou a suspeita presa. Tentou colocar algo diferente, como aconteceu naquela major da Polícia Militar, tentou inventar uma história, perícia chegou, viu que tinha algo errado e automaticamente atrás das grades. Porque o que acontece? Erramos muito, né? Quem não erra, né? Mas a gente só faz isso. A gente só faz isso. Então, a gente chega, a gente olha a posição do cadáver, olha, não adianta manipular, a gente vê as lesões. A perícia é um trabalho fundamental. Um abraço para os peritos e peritas. É um trabalho fundamental. Então você conjuga isso tudo, aí você vê o relacionamento que eles tinham, entendeu? Você escuta vizinhos, você escuta uma opção de coisa. Para sair presa da missa de 7º dia, foi decretada uma prisão. Se foi decretada uma prisão, é porque tem elementos para você prender antes da condenação, que é chamada prisão provisória ou prisão cautelar. Enfim, é antes de condenar. Se prendeu antes de condenar, porque tem bastante elemento, ou seja, não conseguiu disfarçar bem. Caio, repito a você, há muitas falhas, mas como a gente só faz isso, a gente chega, dá uma olhada, fala, pô, isso aí tá esquisito. Aí começa a mexer. Entendeu? E pelo visto ela não deu nem a desculpa, né, de que apanhava em casa, alguma coisa assim, para tentar justificar o crime. Automaticamente, o Carlos Augusto, que a gente vê o seguinte, falando daquela história que aconteceu
com a major da Polícia Militar, que contou uma história mentirosa lá e o pessoal da Polícia Científica conseguiu descobrir o que aconteceu. Agora essa mulher que contou uma mentira para a polícia e a perícia também, verificando todos os indícios, percebeu que houve um crime ali. Acaba sendo fácil para a polícia ou é mais difícil quando se tem uma história que é mentirosa para que vocês consigam entender a verdade do que aconteceu naquele local de crime? Independentemente da versão apresentada, você investiga. Lógico que você, com a versão apresentada, você parte de princípios. Dos princípios apresentados pela pessoa que estava ali na cena do crime. Então, dificulta mais o trabalho. Mas a gente conhece até o jeito da pessoa falar, entendeu? Eu sei que muitas das vezes somos levados a erros, mas a gente está muito acostumado e assim, ó, enganar quem não é da polícia é mais fácil do que enganar a gente. A gente vai se enganar também, mas é mais difícil nos enganar porque nós estamos mais acostumados. Isso é natural. Esse tipo de legenda até desconcentra a gente. Deve ser coisa do Humberto. Matou o marido, foi para a igreja rezar. É o mais criativo que tem para esse tipo de legenda ali, que a gente fica rindo aqui quando o negócio é sério. Até desconcentra. Agora, olha só, gente. 1/8. Polícia Civil prende um dos líderes de uma quadrilha especializada em furtos de combustíveis. Imagem na tela. Sidney dos Santos Teles, vulgo Cabeça, foi preso em casa em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. As investigações duraram cerca de 2 anos, onde foram obtidas informações de que o grupo criminoso, liderado por ele, vinha subtraindo petróleo dos oleodutos da Transpetro. Segundo a Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados, as investigações continuam para combater esse tipo de crime que, além de causar prejuízo econômico à Petrobras e, consequentemente, aos consumidores, possui riscos de vazamento, incêndios, explosões, colocando em perigo as comunidades vizinhas, as faixas do duto ali e no meio ambiente. Tem que se fazer mesmo, a gente já viu muito isso ali na região de Duque de Caxias, onde esse tipo de organização criminosa, né, começa a atuar roubando o combustível dali para tentar, acabam colocando outros produtos ali, adulterando e tentando vender mais barato o imposto de combustível. Aí a gente se ferra, porque dá prejuízo no nosso carro, quebra motor, dá problema, é muita coisa, né, Carlos? Pô, tu se ferra em tudo, eles repassam isso pra gente. Todos os prejuízos que essas empresas têm é repassado pro consumidor. Então você tem que ter raiva de um cara assim, tá? Você tem que ter raiva assim. Esse aí, tanta gente presa, mas isso afeta você no bolso. Isso gera desemprego, aumenta o preço de tudo, entendeu? Consumidor final, porque tudo é carregado. Pô, cara, e ainda coloca a vida das pessoas em risco. Pra que qualquer vantagem tem que ser apurada, gente. Às vezes as pessoas me ligam, né, mandam mensagem. Mas tem tanta coisa importante para fazer. Isso é importante, hein? Isso é muito importante. Tudo é importante, porque todas as coisas se ligam. Entendeu? É importante sim, Caio. Parabéns aí à polícia, entendeu? Que desmantelou mais uma organizaçãozinha. 1h10, imagens lá de fora, por favor. Só para lembrar que depois, na passagem para o SBT Esportes Rio, eu vou contar como o Venê e o Pedrosa foram para a praia ontem. Eu já adianto que a sunga era rosa. 1h11, eu preciso ir a um breve intervalo comercial. Não sai daí, que na volta eu vou falar do Cariocô, vou brincar com o pessoal lá do Estúdio Esportes e vou trazer algumas fofoquinhas pra vocês. Não sai daí não, que eu já tô voltando, hein? O 1h15, SBT Rio de volta já com imagens ali do aterro do Flamengo, hein? Graças a Deus o tráfego de veículos está muito bom para quem segue nas duas pistas, tanto em direção ao centro quanto quem está indo para a Zona Sul. 1h15, imagens na tela, só que, ó, lembra que eu falei com vocês ontem, aquela questão do calor em uma escola ali no Complexo Alemão? Então, gente, os alunos do Colégio Estadual Jornalista Tim Lofres sofrem com o calor por falta de ar-condicionado nas salas de aula. A Amanda Botelho, do Voz das Comunidades, nossos amigos aqui, está ao vivo com a gente e é com ela que eu vou conversar agora, sempre muito linda. Minha amiga, boa tarde para você. Do jeito que tá, não dá, esse calor insuportável para esses jovens que querem cultura, querem saber. Boa tarde. Boa tarde, Caio. Boa tarde a todos que nos assistem. Tá difícil encarar o calor do Rio de Janeiro, hein? Imagina dentro da sala de aula a sensação térmica. E no Colégio Estadual Jornalista Tim Lopes até tem ar-condicionado. Tem, mas só que desde que aconteceu um furto de condensadores em agosto do ano passado, não está sendo ligado.
A diretoria entrou em contato com a secretaria, conseguiu solicitar, recebeu 75 ventiladores, mas nesse calor não dá vazão, gente. Os alunos não aguentam mais. Eu estou aqui ao lado da Ellen e do Júlio, que vai contar pra gente como está sendo isso. Ontem foi o limite, eles saíram da sala como uma forma de protesto, fizeram um abaixo-assinado, né, Ellen? Como é que está sendo encarar esse calorzão na sala de aula? Infelizmente está sendo uma coisa muito triste, né? Porque a gente vem para estudar e não consegue prestar atenção. A gente quer ser escutado pela SEDUC pelo menos uma vez. Porque não dá, isso aqui não é uma sala de aula, é uma sala de aula. Pelo amor de Deus, gente, não dá para estudar nesse calor. Sauna, literalmente, teve gente passando mal nessa sauna, né? E o Júlio presenciou isso tudo ontem, né, Júlio? Isso mesmo, eu acabei me deparando com duas situações que me deixaram muito em choque, como, por exemplo, no segundo tempo, quando eu entrei, eu acabei vendo uma aluna nossa passando mal na cadeira de rodas, né? O instrutor teve que levar ela na cadeira de rodas. Também teve uma outra funcionária que trabalha aqui e acabou tendo falta de ar, muita falta de ar e passando mal. Então é muito ruim você sair da sua casa para vir um lugar para estudar, trabalhar e começar a passar mal de saúde, né? Olha essa situação, tudo isso por causa do calor. Nós entramos em contato com a Secretaria de Educação e fomos informados que eles estão buscando recursos para resolver o problema. Volto com você, Caio. Muito obrigado, Amanda. Atenção, Secretaria Estadual de Educação. É um absurdo essas crianças estarem ali estudando sem a forma adequada ali, sem ter um ar-condicionado, porque o calor está insuportável e a polícia também tem que investigar o que aconteceu. Amanda, tá muito quente aí, menina, me fala. Muita coisa, Caio. Olha, eu fico só imaginando essas crianças na sala de aula. Misericórdia. Sensação térmica deve estar uns 50 graus na Zona Norte. Aí a BRT com sensação térmica de 50 graus, hospitais com sensação térmica de 50 graus e escolas. É um absurdo do jeito que o estado do Rio de Janeiro e o município do Rio de Janeiro, o pessoal está vivendo. Gente, assim não dá. Assim não dá, é um absurdo. Ó, atenção, jovem, a gente vai ficar brigando aqui no SBT Rio para que esses ar-condicionados aí voltem a funcionar. E liga pra gente aqui para poder falar mais. Oi, Diego, fala novamente. Ah, claro, Amandinha, um beijão para você, para todo mundo do Voz das Comunidades, que eu sou fã de vocês. Parabéns pelo trabalho. Meio-dia 19, olha só, gente. Amanhã tem Cariocô. Rafael Paiva tem um recado pra gente na tela. Fala pessoal, ligadinho no SBT Rio. Amanhã, meio-dia, tem Cariocô com a dica gastronômica de primeira lá na Cidade das Artes. Comidinha deliciosa com um pôr do sol maravilhoso. Tem a assinatura do chefe, isso aqui. Cidade das Artes também, né, gente? Tinha que vir uma coisa bem artística aqui. Ainda tem Priborges num voo de parapente de tirar o fôlego. Então é isso, gente. Amanhã, a partir do meio-dia, tem Cariocô comigo, Rafael Paiva. Eu te espero. Olha, Rafael, já falei com você. A gente tem que trazer a atriz Tayla Tupinambá, filha dos meus amigos, atriz mirim, dar um show Cariocô. Tem que fazer uma matéria com essa menina que eu sou muito fã. E, gente, o SBT Rio está terminando. Ah, cadê minha música, DJ? Nem botou música pra mim. Aí, ó. Ah, agora sim, com a minha amiga Ludmilla. Olha só, tem alô para a dona Glorinha, lá de Petrópolis, mãe do Tatá, e da cantora Ana Paula. A Ana Paula cantou, deu um show lá em Petrópolis, que viveu toda aquela tragédia. Ela fez um show lá, foi muito interessante, meu amor. Beijos pra vocês, dona Glorinha. Eu vou comer angu com a senhora, eu falei que eu vou e eu vou, hein? Também para André Silva, lá de Itaboraí, mandou várias mensagens pra gente, pedindo ajuda lá, porque a cidade tá abandonada e tem até denúncia de um local lá que tem uns cachorrinhos lá que estão passando por problemas sérios. A gente vai trazer isso aqui. Também para a minha amiga Luciana Calaça, subsecretária estadual de Direitos Humanos, fez aniversário ontem. Cadê meu pedaço de bolo, gente? Tu mandou bolo pra mim? Eu não vou engordar não, Fernandinha também quer. Bárbara Schneider, nossa produtora, falou: Caio, você nunca manda um beijo pra mim. O beijo é só seu, vascaína doente, me cantou ali Fernandinha. E também, Fernandinha, para o Flávio Vinick. Ah, por quê? O Flávio chegou na redação hoje de manhã e falou assim: ô Caio Ares, você, né? Esses garotos que estão com você lá na redação, aí, Venê, Pedrosa, o pessoal foi pra praia de Sunga Rosa, aí fomos. Vou te falar, hein? Venê ficou um escândalo. Ficou, é? A mulherada gritando, Venê, Venê. E a tatuagem, cara? Meu Deus do céu, aquelas pernas
sei o quê. A mulherada lá no camarim agora desmaiando. Aí o outro ali, ó. Ó, Pedrosa. Pedrosa já chegou lá assim, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Não cheguei assim, não. Eu já dei aquela parada assim, ó. Pra valorizar o braço, peitoral, né? E a sunga rosa e tal. Aí o Vinique, ao lado dela, né? Sabe de quem, né? Da Nath. Ah, da Que a Nath. Nath parece assessora de imprensa do Vini. O Vini que chegou na emissora, ela anda atrás dele igual um gremlin. Ela, Vini que vai aqui. Aí o Vini que pra cá, ela vem pra cá. Aí, Vini, aí menino, eu não sei o que acontece. Os outros repórteres não têm todo esse tratamento exclusivo. Eu tenho. É o Eu esporte. tenho, sabe com quem? Brilhinho, vem cá. Brilhinho. Aqui, Brilhinho. Ô, Madu, vem cá, Madu, vem cá, vem cá. Madu, eu tenho porque esses aqui me amam. A Vaninha tá sentada aí, nunca não olha pra mim, não me manda bem, não me agarra, não é nada. Entendeu? Mas é um absurdo. Mas, Fernandinha, então, eu acho que o Flavinho Vinique... Ele já foi na praia, eu queria saber o fim dessa história. Ele vai com a gente de sunga rosa. Ele falou que ele quer ir. Olha só, gente, é um prazer estar com vocês aqui. Lembrando que segunda-feira, ela, a toda poderosa Isabelle Benito, vai estar de volta. Se Deus quiser, ela não me deu meu panetone, mas vai trazer presente pra mim do existente. Ah, vai, senão eu vou cobrar. E lembrando que ela tá de volta. Foi um prazer estar aqui. Até a próxima. E vambora, gente. DJ, solta a música lá. Todo mundo pra lá. Sempre, viu? Fica aí. Casa cheia de volta no Maracanã, sabia? A torcida do Flamengo esgotou os ingressos, Alex, pra partida contra o Bangu. Quem vai contar pra gente não é o Flávio Vinique de sunga rosa, não. É a Alcilene Brito. Fala, Alce.